Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. E hoje estamos começando mais um episódio da MaraCast. Hoje é um episódio muito especial. E aqui comigo, como sempre, né, meu camarada Rafa Reis. Yeah! Eita, que tá forte! Começando mais um da Mara. Estou aqui, está bem? Tô bem, você tá bem, Rafa? Tô bem legal. É isso aí, hoje é um episódio especial, que é só eu e o Rafa hoje, né, Rafa? Hoje a gente vai... E o Crudão, né, Crudão? Estamos aqui. Hoje a gente vai destrinchar tudo que a gente não destrincha. É, a gente vai bater um papo que às vezes o pessoal acha que como a gente faz o podcast, a gente sempre tá trocando ideia, né? Às vezes a gente não troca muita ideia entre a gente, né? A gente troca mais ideia com o convidado e hoje é um episódio que a gente vai bater um papo aqui como se a gente estivesse na sala de casa, né? Mas sempre é, né? É. A diferença é que não tem Convidado. um convidado hoje, né? A gente precisa fazer uma sala. É. Rafa, dá aquele recadinho lá especial lá pra gente. Cara, às vezes se inscreve no canal, deixa aquele like. A gente tem uma meta pra bater aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ó. Primeiro dia de podcast, não sei nem falar no microfone direito. E se inscreve no canal, já deixa aquele like, compartilha e se inscreve se você não é inscrito aí. Ajuda a gente a bater nossa... Ajuda não, né? Vamos bater essa meta, então já se inscreve aí, compartilha com a família também, quem não é inscrito. E é isso, mano. E a Scal precisa falar agora? Pode, já destrincha agora já pra ti. Você que tá querendo suplementação de qualidade. Mete o Galvão Bueno aí. Eu não sei imitar o Galvão. Não, mas é só falar rápido. É sério? Ele fala... Mas ele fala rapidão? Nunca reparei. Qualquer narrador de futebol fala rápido. Ah, na hora do jogo. Achei que era na hora que ele tá falando normal. No bate-papo. Se você tá procurando suplementação de qualidade, se você já toma ou não toma, enfim, tem a Scal, a gente vai deixar o site deles aí na descrição, tem nosso cupom também do Anamara10, qualquer compra que você fizer, você ganha 10% de desconto. A gente também tem uma parceria com Cerveja Azul, você que gosta de música autoral, tá aí à noite, não sabe o que fazer, entra no site deles, vê a programação, www.cervejaazul.com, e também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, hoje até deixei meu baixo lá. Voltou ele me bonito, salvou, que, mano... Mas qual que era o Bel que tava no baixo, mano? vai. Mano, tracejando acho que a 16ª casa da terceira corda. Que específico. Específico pra caralho, hein? Tá ligado? E eu precisava, mano. Vou fazer eu gravar no final de semana e eu uso exatamente aquela casa. Exatamente, mano. Tem não sei quantas notas num baixo e exatamente a nota que eu preciso tá tracejando. E o Hugo é legal, cara, porque eu deixei meu violão lá, mano. Tipo, o violão tava no... jogado lá no canto da sala lá, mano. Eu levei pra ele lá, mano. Cara, o violão voltou como se tivesse, tipo, saído na... Não, o Hugo é foda, manda bem. Eu trouxe aqui o bagulho pelo, mano. E eu levei minha guitarra lá. Aí ele falou assim, caralho, mexer assim, deixou essa guitarra onde? Do porão, mano? Mas, mano, sim. aí alguém que precisar do Hugo, cara, a gente deixa o contato dele aqui embaixo, tá? E, mano, e pode ter certeza que, mano, o Lute melhor você não vai encontrar. Ele tava aqui agora há pouco, né? É, eu pedi, a gente chamou ele pra fazer com a gente, Ele mas não ele tinha que ir embora. E ele aqui é de São Paulo, né? Se você é de outro estado, de outra cidade aí, troca ideia com ele, de repente ele faz os intercâmbios aí, não sei, né? Se ele Sei, viaja imagina. pra se pagar bem, que mal tem, né? Você acha que ele não vai? É lógico que não, pô. E é da hora, trampa muito bem, eu gosto muito dele, mano, cara, muito do bem. E, cara, vários acontecimentos essa semana, hein? Sim. Tem algo específico, Crudão, pra gente começar? Ah, velho, eu não sei, mano. A única coisa que me vem na mente agora é a bad, né, que rolou, né, mano? Mas não sei Lá se do é... avião É, lá. mano. Ah, é foda, cara. Eu tenho uma receio de viajar de avião, mano. Esses bagulho é Sério? foda. Você já viajou de avião, Rafa? Nunca viajei, mano. Acho que porque eu tenho medo, mano. Não, mas, velho, é porque, assim, tipo, mano, é aquilo que eu tava falando, né? Aquela resenha que eu tava tocando lá fora, né, mano? Eu gosto muito do Lito, né? Do Aviões e Músicas e tal. E ele é um cara muito sensato, assim, pra falar dessas paradas. E, mano, mas assim, eu acho que o que acontece é que sempre que tem um acidente aéreo, é uma parada que choca muito, tá ligado? Impressiona muito. Mas, mano, se você for ver, tipo, a galera fala, ai, caiu o avião, tô com medo de viajar. Mas, mano, imagina quantos voos acontecem no mundo por dia. E assim, mano, acidente aéreo a gente não tem, assim, tipo, todo dia, tá ligado? Falam que acho que depois do elevador, né? É o meio de transporte mais seguro que tem no mundo, né? Eu me sinto mais seguro no avião do que no elevador, pra ser sincero, viu? Quem nunca ficou preso no elevador, né? Pô. O cara até fez lavanderia, né, mano? Nossa, preciso contar pra você. Mano, fui lavar umas roupas. E eu não tenho máquina em casa, né? Eu sou... né? Moro sozinho e não comprei uma máquina ainda. Aí, mano, eu falei, sexta-feira à noite,
Ah, eu lavava umas roupas, né? Fazendo nada, não ia sair pra rolê, porra nenhuma, resolvendo os BO de trampo e tal. Aí tem uma lavanderia lá perto de casa, embaixo, na rua de baixo, que abriu uma lá, né? Eu vou sempre na rua de Então é cima. suave, então. Tipo, é só pegar a sacola e Você levar chega a com roupa. sua... essas lavanderias que tem Sim. agora. Você chega com sua roupa e você leva lá, né? Aí tem a quantidade que você pode pôr na máquina. Tem uma cesta, um cesto lá que você coloca e você põe, né? E eu nunca tinha testado, né? Mas eu falei, eu vou usar essa lavanderia pra ver qual é que é. Era a primeira vez que você tava indo nessa. É a primeira vez. E era tipo 9h30, tá ligado? Era 9h30 e fecha às 10. Falei, foda-se, né? Porque a outra que eu vou, mesmo que você passe do horário, ela tá lá. Só que quando sai o último cliente, ela Ela fecha, trava. E foda-se, Uhum. daí fudeu, tá ligado? Ninguém entra, ninguém sai. Não, saiu, provavelmente saia, mas ninguém entra. Aí, mano, eu coloquei lá e, mano, trampando lá no celular, e deu 10h01, assim, eu resolvendo os BO. Acho que a gente tava no grupo até, viu? A gente tava trocando ideia e tal, com o Criudão. Mano, minha roupa já no finaleira, né? Sim. Faltando 2 minutos, já tava, tipo, centrifugando, assim. Aí, mano, do nada, assim, deu 10 horas, assim, 10h01, a porta automática começou a descer, assim. Eu com o celular, assim, já, mano, já comecei a procurar, mano, o que eu ponho embaixo do bagulho e tal. Aí peguei um cesto de lixo, assim, de metal, joguei, assim. Aí peguei 2 cestos, mano, só que era de plástico, joguei embaixo, assim. O Rafa o meteu o Indiana Jones. E eu, mano, eu querendo pular e as roupas lá centrifugando. Eu falei, mano, eu não vou. Falei, mano. Aí coloquei os cestos, aí deixei. Aí a porta travou, tá ligado? Aí travou, só que como era de plástico, a porta era muito pesada. Começou a descer, forçar assim. Mano, terminar logo de centrifugar, caralho, pá, pra eu jogar na malha e picar a mula, mano. E o bagulho demorando, mano. Demorou. Aí a porta começou a baixar. Quando eu fui ver, tipo, não dava mais pra passar. Aí peguei a roupa, mano. Fechei na malha e ficou lá, né? Aí, mano, eu entrei no site dos caras, liguei pra aqueles bagulho de saque. Sim. Mano, fiz tudo, velho. Instagram, tudo. Como é que você sai mano, de lá de dentro, tinha. caralho? Não, vai vendo. Aí eu falei, mano, vou ter que ligar pra polícia, né, mano? Imagina o cara ligando pra polícia. Fui sequestrado pela lavanderia. Mano, os caras têm de várias ocorrências, né? Tipo sequestro, assassinato, furto. Aí liga um idiota lá. Eu tô preso na lavanderia aqui. Vocês têm como me resgatar? Aí liguei, né? Não, eu tô aqui na lavanderia e tal. E, porra, deu 10 horas, o tempo fechou a porta, tô preso, que eu consigo sair. Ah, mas não tem ninguém aí, você tá vendo? Não tem nada. Vamos mandar a viatura aí. Nossa. Aí, beleza, né, mano? Falei, nossa, imagina a cena, né, velho? Tem vários comércios na frente. Assim, imagine, tipo, a viatura cheia. Não, já imaginei o bombeiro com aqueles alicatão, assim, ó. Já picotando a porta de ferro, assim, ó. Eu falei, nossa, mano, que vergonha. Ainda bem que eu moro lá há pouco tempo e a vizinhança não me conhece, né? Que se fosse tipo de bairro assim, caralho, vou um perdigoto aqui que. Ainda bem que não cai no bagulho, hein, mano? Ainda bem que não quero trabalhar. Eu falei, mano, ainda bem que eu não conheço ninguém aqui, né? Tipo, no bairro, porque ia ser uma vergonha do caralho, né, mano? Um carro de bombeiro na frente de uma A lavanderia. vizinhança assim, parada na porta, olhando assim. Tipo, olhando, vai ver um cara com uma mala assim, sabe? Aí, firmeza, eu liguei. Não, vou mandar a viatura aí e tal, não sei o quê. Eu falei, não. Aí dá pra desculpa, né? Desculpa tá ligando, não é que eu tô preso na lavanderia. Né? Eu sei que vocês têm várias ocorrências aí, mas, mano, tem que fazer. Não, a gente vai aí e tal. Falei, beleza, né? Aí, mano, fiquei lá. Cara, acho que eu fiquei uma meia hora, mano. E nada, velho. E nada. Aí do nada começou a apitar. Aí eu fiquei puto, né? Porque aí, tipo, como se alguém tivesse entrado pra assaltar. E nossa, você deve estar um apito na rua. Imagina, todo um nego saindo da padaria, do posto de gasolina, e um apito, e o bagulho ensurdecedor. Você chamou a polícia pra te salvar, vai preso, eu né? vou preso, e um barulho ensurdecedor, mano. Tipo aquele que rola no banco, né? Quando o pessoal É o mesmo barulho. Mano, altão, assim, eu aqui. Aí do nada, mano, a porta. E eu já tinha pegado a roupa, já coloquei na mala, mano. Eu falei, se dá mano, a porta abrir um palmo, eu já pulo, velho. Aí do nada a porta começou a subir assim, mano, joguei a mala, deu um peixinho do Lopes, lembra o zagueiro do Corinthians, o Lopes? Deu um peixinho assim, mano, a mala assim. Eu falei, nossa, mano. Aí fiquei na porta, né? Esperando a polícia vir, porque eu falei, porra, imagine, vai achar que é trote, né, mano? Aí, como é meu número, tá salvo meu número, vai, sei lá, vai que os caras vai lá, vai me cobrar, não sei. Os caras batem na sua porta Quem aí. você Tá passando o trote aí, filha da e tal. puta. Aí fiquei, mano, mais meia hora do lado de fora, mano.
lá com a mala, trocando ideia com o tiozinho do posto e tal. E nada da viatura, mano. Eles Falei, ligam, não, "Caralho." velho. Aí ligou. Aí Ah, tocou eles meu ligaram pra celular, você? Aí ligou meu celular tocou, quando eu fui ver, era uma viatura. Então, a gente tá ligando aí pra saber se você tá preso ainda na Lava dele. Falei, não, né? Já faz 1h30. Deus ouviu minhas orações, né? Fez a porta abrir aqui, que eu não sei quando isso abriu sozinha, do nada. Aí, então, mas você pegou mais suas roupas tão lá? Você pegou sua roupa? Eu falei, não, tá aqui comigo, eu só tô esperando vocês virem aqui, né? Pra não achar que é trote e tal. Vai que vem aqui não tem ninguém, já foi resolvido o B, é foda, né? Vai que me cobra. Aí eles, não precisa esperar não, a gente não vai não, pode vir embora. Falei, caralho, mano, os caras não teve nem a moral de me salvar lá, viado. Não, a brisa é que se você ainda tivesse preso, fudeu, né? Não, ia ficar lá Sim. meia hora e ainda ter que esperar os caras sair da puta, que sei lá da onde, pra vir buscar, que os caras nem sair do lugar, saiu. Metia a segunda mão lá nas roupas, tá ligado? Lavava de novo, foda-se. Não. Mas qual que foi? Tipo, será que eles viram na câmera e abriram, mano? Cara, eu vou ligar o ar. Mas será que foi esse bug? Tipo, eles viram nas câmeras e tal? Tipo, tem um cara lá dentro, né? Mano, eu preso. acho que como a porta não fechou por completo, acho Deu que algum o cara BO, né? deve ter um sistema de seguro dono, né? Deve ter um sistema de segurança que acusou, aí ele deve ter me visto nas câmeras, sei lá. Que tinha 2 câmeras, assim, né? Eu ficava que nem idiota, assim, ó. Nas câmeras, tá ligado? Ô, mano, será que tem... Mano, deve ter uns vídeos desse, né? Tipo, guardado lá no sistema dos caras lá. Não, mano, mas eu dei um preju também, né? Porque o cesto era um cesto foda, mano, de alumínio, de ferro, assim. Sim. Tipo, todo vazado, assim, com, mano, um cesto bonito de mano, amassou, velho. A hora que a porta desceu, o cesto voou, assim, pra dentro, porque ele amassou, né, e a pressão jogou ele pra dentro, mano. Aí eu passei esses dias a pé, assim, só dei uma olhadinha, assim, o cesto todo torto, assim, no cantinho do bagulho. E o cesto estourou, né, o cesto que eu Já coloquei, era, né? estourou tudo, mano. Foda-se também. Não, Então, mas eu pensei em processar, tá ligado? não. Não, tanto que eu falei, não, depois, né, eu fiquei pensando, eu falei, caralho, mano, nada, eu passei um veneno, isso não pode acontecer, mano. Não, é. Porque assim, beleza, o horário até as 10, mas, mano, tipo, minha roupa faltava mais 3 minutos, tipo, ia terminar 10h05, vai. Uhum. Ô, os caras fecham a porta, alguém vai fazer o quê, mano? E se é alguém claustrofóbico, mano? É. Ia ficar em choque. Não, eu já tava olhando a cadeira, putz, será que cabelo deitado ali? E as cadeiras de alumínio, gelada pra caralho. Falei, mano, já tava imaginando como que ia falar. Podia ser até um filme, né? O cara preso na lavanderia. Começa a fazer vários bagulho, Tem um filme tá que é ligado? assim, né? Tipo, como chama aquele filme? Old Boy? Já assistiu Old Boy? O de boy não, mas eu tô ligado que ele fica preso num quarto. Ele Né? fica num quarto, acho que não sei sim, quantos anos, anos, que ele começa, mano, pirar. Pelo menos ele tinha uma TV, nem TV eu tinha. Esse filme é bad, mano. Ô, falando no negócio, eu lembro quando eu fiquei preso no banheiro do hotel lá, aquele hotel que tem cowboy. Nossa. Mas você ficou preso. O que foi que aconteceu? Achou que tinha um touro mecânico lá. Todo mundo achava que tinha um touro mecânico. Uma vez eu fui sempre lá falo, pra ver se tinha porra num touro mecânico. Não tinha, É mano. óbvio que não, mano. Mas vai Não, que mas- tem. Ia ser mó legal. Imagina o touro se atrás. Sabe quando os caras fazem o bagulho com o botão que fica assim, ó? Eu vou concordar. Eu vou concordar que tem os motel que tem tanta atração, mano, que você fala assim, caralho, mano, o bagulho parece Não Play tem Center, assim. o Zapt que você falou que uma vez você foi lá, você falou, caralho, Pimentinho, o bagulho é louco. Chega lá, tem o quarto Não, da quarto- África, o quarto é o- americano, o quarto do quarto seu temático. Quarto mano. temático, pode Mas não crer. tem mais lá, né? Cara, eu nunca mais fui, mas era vergonha ir lá, hein, mano. Não sei, eu era do idiota, velho. É um motel que ele só dá entrada pra carro. E eu de pé, com skate e a mina. E 2 carros atrás de mim Ó, e eu na fila. Eita, eu não me aguento. você, Queira ou não, ó, tava de carrinho, Calma, né? Porque calma, aqui em calma. São Paulo, pelo menos, chama skate de carrinho, né? você tinha um ponto. Tem 4 rodas. Já era. Sim. Que eu falei, aqui em São É Paulo, um carrinho. a gente chama skate de carrinho, né? Então, mas- mano, Mas assim, eu vendo hoje, agora que eu tô mais velho, pensando assim, eu falei, nossa, velho, imagine, e ficava 2 carros atrás, assim. E eu, nossa, hoje eu vou no quarto Marrocos. imagina a fila, assim, tipo, uns 3 carros na frente, o Não. Rafa mais 3 carros atrás. Não, você não tá Não. ligado. A hora de ir embora, eu e minha ex, não vou falar o nome, né, pra não expor a garota. Pra Aí a depois gente se saía do ridículo. quarto, e é aqueles quartos que todos têm uma garagem embaixo, tá Sim, ligado? sim. Aí meteu o Sim. skate. Não. Aí quando a gente ia embora, eu ficava, ainda tinha um senso um pouco ainda, né? Sim. Aí eu ficava com vergonha de ficar uns 3 carros atrás de mim. Aí eu ficava olhando assim, ó, e ela assim, ó,
olhando pra ver se tinha ninguém na fila da saída do motel pra gente já chegar, já pagar e já, Isso, acapar tipo, o gato, abrir a porta e, mano, já sair fora, tá Não, ligado? mano, mas assim, pra mim não ir com você num motel, porque é motel, né? Aham. Pra ela ir com você num motel, ela tem que ser muito parceira, mano. Porque, tipo, velho, Ah, tipo, não, às pô, vezes pá, não, não cara. tem carro, mano. Pô, você vai, às vezes quer ir num lugar legal. Pô, e na época não tinha Uber, né, mano? Que pelo menos hoje você pega um Uber, você vai lá e Uber te deixa lá dentro e já Não, era. mas é que é foda, porque sei lá. Já fez isso já? De Uber? Já. Porque, mano, tipo assim. E ele nunca perguntou se precisa de uma ajuda aí. Não, eu acho que. Aí eu perguntei, até perguntei pro cara, falei assim, mas é de boa? É raro acontecer isso dele? Ixi, direto, mano. Tem nego que pede, casal que pede Uber pra entrar no hotel, no motel. Ah, eu não sei se tem. Hoje em dia, mano. É que eu tinha o quê? Tinha 18. Tá Nem louco pra 18. Eu tinha. 18. Pra entrar no hotel, 18, 19 anos na época. Louco pra botar Ah, faz o quê? Faz 5 anos atrás, né? Então. Não, mas é que depende, mano. É que é foda. Tipo assim, tem uns motel que é bem esse lance só de carro e tal, mas tem uns que tem, tipo, uma entradinha com recepção e tal. Que, mano, você pode entrar a pé, foda-se, tá ligado? Mas o Zapt não é assim. Mas Não, também, só Sim, de não, ódio, é por isso fui em que eu falo. todos. Marrocos, Hollywood, Nigéria, Qual que você mais gostou? Las Vegas. Gostei do Eros. Do- Esse tem até um balanço lá. Um buraco embaixo, assim. Tipo um glory hole. Entendeu? Tipo assim, você balança e caga. Se tiver com um probleminha estomacal ali. Não, mas esse- era da hora porque ele tinha teto solar. Pode crer. Então você apertava um botão assim, mano. Aí tinha umas cadeiras de praia. Tinha umas cadeiras de praia. Desculpa, é a primeira vez que eu faço podcast. Aí tinha umas cadeiras de praia e ficava bem do lado da piscina, embaixo do teto solar. Então, mano, estava ali, eu desempregado, suave. E só ia nas terças, né? Que era promoção. Era desempregado, rescisão bombando. Ô, mas Nossa. qual que é? Tinha um no Belém que era com a claraboia, não era? Claraboia? Que isso? É Que nome tinha um de... teto assim. Mas claraboia, cara, aqueles bagulho que fica assim, ó. Tipo, Ah, Claraboia pra mim é o nome da... do quê? Deixa eu Você tem que deixar quieto. Não, então, Não, contando. tinha o Cachoeiras. É. Então, o que tinha no Belém lá era o Cachoeiras, mano. É. Oi, falaram que tinha uma porra de uma cachoeira lá, e realmente tem uma cachoeira. É, dentro do tem. Eu acho bagulho. que tem acho que é no quarto mais próximo, pá, não sei. Não? Os mais de boa também tem. Todos têm uma Todos? cachoeira. Todos. Ah, velho. Você que nunca foi numa cachoeira, cachoeiras no Belém. É. Ô, e aquele Muquiranas, hein, mano? Nossa, eu tô assistindo todos. que assisti todos pariu. do Você assistiu Brasil. todos? Eu assisti Todos. só o primeiro. Uhum. Mano, não sei se você não assistiu esse Muquiranas, né? Não. Mano, eu não sei se é verdade aqui, não é possível. Não, então, ó. Mas qual que é o lance desse Mukiranas, ó, mano? seguinte, mas você assistiu o Gringo, não? Tem o Não, gringo, não faço essa nem ideia porra? do que é que você tá falando. Tem, o Mukirana? Tem? Não sabia. Foi inspirado no Gringo que eles fizeram o Mukirana Brasil, fizeram a tá ligado? versão BR. É. Pode crer. Mas assim, tipo, o Gringo, você vê umas paradas absurdas, assim. Mas o Brasil, na minha opinião, tá muito forçado, irmão. Tá muito Não forçado. deve ser, não, Tipo não assim- deve ser tudo aquilo, né, mano? Porque, porra, eu vi um lá, que eu te falei. A mulher fala que ela faz o número 1 lá, aí o papel higiênico ela joga no lixo. Aí se tiver limpinho, ela pega e limpa as coisas. Limpa o Ah, fogão. Não, tipo assim, o que ela fala? Ela Eu não fala que acredito. É sério isso mesmo, mano? Eu não ela, acredito. ela se limpa com o papel, mas ela não joga fora, ela guarda. Tipo, ela vai fazer o número 1, ela limpa, ela guarda. Aí ela usa esse papel que ela guardou pra tirar aquela gordura do fogão, tá ligado? Sim. Depois ela vai, passa um produto de limpeza e tal, mas o grosso da sujeira, ela tira com papel mijado. Mas é Porra, meio foda, assim. Porra, e é um casal, mano. Nossa, que Ainda tem um nojento, cara, tem uma segunda cabeça que pode falar, ô, minha querida. Não, mas é engraçado. Não é tipo se fosse ela sozinha, você tudo tá bem, né? mais aí, né? É engraçado, porque você vê sempre que tem, assim, tipo, uma segunda pessoa, a pessoa, ela dá o depoimento, você percebe que ela tá se abrindo. Ela fala, então, ela faz isso, ela tem essa mania, né? Fazer o quê? Tipo, o cara só suporta, né, mano? Mas é o amor, né? Ah, mas... Não, mas eu só assisti o primeiro. Uhum. Onde que eu assisto essa parada Mano, aí? no YouTube, velho. Não, pega no YouTube, Ou tem alguns... Ele é da HBO, né, se não me engano. Eu não lembro qual que é o canal, Eu mas acho que é HBO. tem vários, mano, vários canais do react. YouTube da galera que faz react, tá ligado? Mas eu só vi um, o primeiro. Mano, o primeiro é absurdo. E a mulher tem. E a Mukirana mesmo, né? Não, mas então, esse Não do é que o fogão negócio- não é a primeira. Não, sei, mas eu só Só vi que a da inteiro o primeira primeiro. é pior porque ela usa um paninho.
Ela usa um paninho, velho. Ela não compra papel higiênico. Tipo, nunca compra. Ela usa um paninho. Aí se ela vai fazer o número 1, ela limpa e pendura lá. Se tiver com cheirinho de boa, não tiver cheirando, ela deixa e vai usando, até começar a feder. Agora, esse é o número 2, ela faz um banho tcheco lá, né? Ela falou. Ah, eu não lembro, mano. Não, mas ela falou, ela faz um banho parada tcheco porca. e tal, mano. Mas assim, eu só vi o primeiro, inteiro. Uhum. E é 30 minutos, né? 30, 40 Uns minutos. 30, 40 minutos. Mano, primeiro... Ela, e assim, e pelo menos eu só vi um, né? Ela é realmente a muquirana, assim, no sentido assim, ela tem dinheiro, se não me engano, acho que tem Não, 3 mas casas assim, de aluguel. Mas em geral, essa galera que é muquirana, pelo menos o que o programa apresenta, que mostra, tipo assim, é uma galera que tem grana, tá ligado? E eles são muquiranos justamente por isso. Os caras, tipo, não quer gastar a grana. Os caras querem, tipo, mano, economizar o mínimo possível, tá Sim. ligado? Tipo, mas quer economizar, tá ligado? É que assim, na minha visão, muquirana é o quê? Aquela pessoa que ela tem uma condição que ela consegue ter um lifestyle Bacana, ok, né? mas ela quer economizar ao extremo. Só que, mano, essa primeira, que eu, pelo menos a primeira que eu vi, cara, a mina tem, acho que é 3 casas de aluguel. Ainda a casa dela, ela faz Airbnb. Tipo, ela aluga o quarto Sim. dela pra pessoas que vêm de fora, gringo e tal. Tipo assim, mano, a mina tem uma renda aí de uns 4, 5 pau, velho. E aí, E tipo, como ela usa o paninho, se o hóspede quiser usar papel higiênico, tem o adicional, tá ligado? Nossa. E o banho quente também, né? É. Se ele quiser chuveiro quente, ele tem que pedir o... Aí é mais caro, tá ligado? E ela, mano, não gasta... Mano, a maquiagem dela é um batom. Ela Nossa, passa o velho. batom aqui. É, Ela vai pintar o cabelo, ela não usa tinta. Ela usa pó de café com óleo de coco. Óleo de acho coco? que é óleo de coco. Óleo de coco. Mano, ela foi no... Aí a amiga dela colou lá, né? Vamos almoçar, tá? Vamos comigo. Mano, aí levou ela no restaurante. Eu falei, mano, só fiquei olhando. Falei, mano, vamos ver essa fita, tá ligado? Mano, chegou lá, velho. Primeiro que ela já dá o migué Aí pra chegou- amiga pagar a conta, É, né? né? Já meio pá, né? Aí chegou o prato dela comendo. Aí tinha as outras mesas do lado. Aí os caras. Ah, o pessoal às vezes não comia tudo, né? Deixava metade no prato, saia fora. Sim. Mano, ela ia com uma sacolinha, irmão. Pegava. Ah, não, eu não acredito. Te mano. juro, te juro. Ela já levava umas Tupperware, né? Ela leva umas Tupperware, aí quando enche a Tupperware, ela vai com a sacola assim. pega É que, o tipo prato, assim, mano, vira assim. Esse aqui é meu jantar. Ainda assim, seria. Amarra, assim, ó, e leva. Ainda assim seria nojento. Tipo assim, se ela pegar, tipo, sei lá, um lanche. Ah, beleza, pega o lanche que sobrou. Mas, mano, pegar arroz e feijão e meter na sacola de plástico, mano, Mano, é nojento, nojento, mano. Assim, acho que assim. Que nem teve uma vez que eu tava eu tava na Ilha do Mel e eu tava no bar lá e eu tava louco pra comer um pastelzinho, velho. Tinha umas porçãozinhas de pastelzinho. Aí, Sim. mano, chegou um casal lá, pediu lá umas porções, sobrou tipo 4 pastel. Mano, eu peguei e comi, foda-se. Mas Aí, até então, diferente, é suave, porção, irmão. né? Mas comi, é que nem você falou, né? Tipo, mano, feijãozão. Aí às vezes Ai, nego... não, Não, porque às vezes você cospe um bagulho. Que nem hoje eu tava comendo um filé de frango, tinha um nervinho, eu cuspi lá e deixei no canto. Mas, mano, aí vem o quando não nervinho faz junto. isso? E se for um peixe, aí tem espinha, você cospe. Mano, é absurdo, velho. Ah, eu acho nojento. E cara. é foda porque, assim, é aquilo que a gente tava falando, né? A galera, geralmente tem condições, né? Então, é isso tipo que eu assim, entendi do programa. É e- galera que tem condição, mas vive no E extremo. se submete, tipo, umas paradas que é tipo assim, pra economizar, tipo, sei lá, R$4, tá ligado? Tipo, mano, pega os R$4 e gasta, porra, tá ligado? Mas não, eu quero economizar tudo. Mas será que é tipo da vibe da pessoa mesmo, assim, tipo de, ah, não, mano, não quero gastar, eu quero economizar, ou é porque é assim mesmo, Mano, eu acho que Ou tipo, você é... acostumou com esse tipo de situação? Não, na real, eu acho que às vezes pode ser, tipo, uma parada meio que hereditária no sentido, assim, de repente tinha uma família, tinha o pai ou a mãe que era muquirana, no sentido de, tipo, fazer umas paradas extremas e isso passa. Mas, velho, é umas paradas que é sem noção. Tem um que o da gringa que eu assisti, que era o seguinte, Você se aprofundou mesmo, porque você foi até no da gringa. Não, mano, é porque os da gringa tem vários foda. Tem um que a mãe, é tipo assim, a filha namorava com o cara, tal, não sei o que lá, e eles queriam casar. E aí, tipo, mano, a família do cara queria, tipo, fazer, tipo, a festa, tá ligado? Tipo, mano, pompa e tudo mais. A mãe falou, não, vai casar, eu vou organizar a festa. Aí, mano, foi pegar o vestido de novo. Foram, tipo, num brechó, assim, num bagulho, mano, zoado. Nossa. Aí a filha dela foi experimentar o vestido e falou assim, tipo, e o vestido era até ok, tá ligado? Mas daí ela começou a sentir um cheiro estranho, assim, nossa, mas esse vestido, nossa, acho que, tipo, mano, o rato mijou a mãe dela.
é esse. Se o rato mijou, a gente consegue mais desconto, tá ligado? Aí que ela fez? Mano, como é possível as paradas Pra dessas, velho? organizar a festa, ela trabalhava numa escola, trocou ideia lá com a escola liberou o ginásio pra fazer a festa. Aham. Aí que ela fez? Ah, então vai ser. Já tem um lugar, tá ligado? Tipo, eu acho que ela gastou. Mano, não gastou $100 pra fazer a festa, tá ligado? Aí, tipo, chamou todo mundo, os convidados, e falou o seguinte: cada convidado, ó. Mano, sabe aquela festinha junina que a gente faz no trampo, assim? Cada convidado traz comida e sua bebida. Pronto. Resolvi a parte da comida. O bolo, ela foi lá numa loja de bolo e falou assim: peraí, esse bolo aqui é de mentira, é exposição? Ah, não, é exposição e tal. Você me empresta? Tipo, a mulher falou: mano, nunca me pediram isso, mas tudo bem, vai. Aí pegou um bolo, aqueles bolo que é decorativo, tipo, né, de comer, emprestado. Aí o cúmulo foi tipo assim: na hora de fazer a cerimônia, tem que ter a pessoa que vai casar, que, Sim. tipo, lá é. É como se fosse pastor. Não que é pastor, mas é uma pessoa que, tipo, ela é. Oficializa a comunhão, né? Isso. Aí a mãe dela falou assim: o quê? Vou contratar alguém? Não. Fez um curso de uma semana pra virar a pessoa pra, tipo, casar. A mãe casou a filha, tá ligado? Nossa. Tipo, mano, ela gastou, tipo, $50 pra fazer o casamento, tá ligado? Então tem vários extremos, assim, é foda. Não, tipo, por exemplo, se a pessoa não tem dinheiro, tipo, ela pega e se vira essas paradas, tudo bem, você até entende, né, mano? Não, então, aí. Aí, tipo, a pessoa tem grana, tá ligado? Não, Aí você fica, caralho, mas por que disso, Os velho? caras que reagem falam assim: não, então, mano, tipo, quando a pessoa ela não tem condições, é uma coisa, você entende, ela tá se virando da forma que ela pode. Mas, mano, você vê que a galera tem condições, mano. Do Brasil teve um cara que ele não comprava fio dental. Ele pegava sacola e fazia a sacola de fio dental, irmão. Eu já vi umas pessoas fazendo isso. Mas essa mina que eu vi, verdade, você falou de fio dental, eu lembrei. Ela, eu compro cada 5 anos fio dental. O que ela faz? Ela pega um pedaço, usa, E reutiliza. aí ela lava e guarda e... Nossa, não acredito, Te mano. juro, mano. Mano, Te mas juro. eu fico, mano, incrédulo, velho, com as paradas dessa. Porque, tipo, porra, mano, como é que você imagina que a pessoa. Que nem eu falei, mano, se a pessoa não tem dinheiro, tudo bem, tá ligado? Ela pode até não, né? Vai lá, dá seu jeitinho lá, faz o. Agora a pessoa tem grana, tá ligado? Tem grana, E mano. passa por uma situação Todos têm dessa. dinheiro. Eu vi um pedaço de aquele que mora, tipo, meio que não tem piso No chão? no chão, que ele toma banho meio que uma caixa d'água. Que ele pega a água que lava a roupa e toma banho com a água. Você viu esse Puta, episódio? não, Acho não, que é o segundo, se pá, o Mas não- terceiro. Mas eu vi. É um mano que a casa dele, ele tem umas plantas, ele não. Ele fala, é bom que quando tá chão batido Ah, assim, que o cara é meio. não suja. aí eu não preciso ficar varrendo. E é cheio de, tipo, é barro assim, tá É, ligado? aquele que a gente começou a ver na casa do Zé, são 2 episódios, tá ligado? Tem a mina que trampa num restaurante japonês, tá ligado? E ela. A E gente aí viu um ela pega pedaço. os restos, tá ligado? Até aí tudo bem. Tipo, mano, pega tipo as sobras, tipo, cabeça de salmão e tal, e leva pra casa e dá um jeito pra fazer, tá ligado? É que a cabeça, pelo menos cabeça de peixe, tem, pelo menos já vi no Masterchef. É, não, falam que faz ó. uns caldo bom, né? Com... Sim, sim. Joga lá, de fica bom, peixe, dá um sim. sabor. Sim, mas aí, tipo, ela fez uma parada, tipo, de assar as paradas no forno, daí ela tirou as carnes, serviu com arroz, tá ligado? Mas aí teve um cara depois, mano, que você via que, tipo, mano, o cara é uma playboy. Tipo, mano, o cara, ele tinha aqueles patinete eletrônico, o cara fazia, eu esqueci o nome, não era kitesurf, era uma parada também que, tipo, só que o cara, tipo, ele ia lá e falava, na hora da pindaíba eu como grilo. Aí tem uns grilos na geladeira, ele pega e Vi. come, tá ligado? Tipo, Sim. mano. É uma fonte de proteína, né, grilo? Não, tudo bem, mas se você tá na floresta. Largados e pelados, cara. Não, tudo bem, mas você tá na floresta, morrendo, sozinho, não tem o que comer, ok, mano, mas por opção, irmão, Mas É que nem comer tanajura, mano. Já comeu bunda de tanajura? não. falou que tem proteína pra caralho, mano. Uma vez eu fui É uma fonte de num... proteína. Eu fui num estúdio, não era estúdio, era um lugar... Fui fazer um clipe, velho. E, tipo, era num prédio ali na Santa Efigênia e é um cara que, enfim, foda-se. Aí o vizinho na frente, ele tá lá tocando ideia, ele disse, meu primo veio lá da Bahia, lá ele trouxe um saco de tanajura, pá. Aí ele trouxe assim no potinho. Não, mas assim. aí tudo Mas bem. experimentou? Aí eu tinha uma vontade. eu não consegui, velho. Por quê? Não sei, mano, é assim, quando você fala assim, isso eu comeria. Mas na hora que o bagulho tá na sua frente, assim, Não, mas aí assim, você imagina, ó, mas porra, é um aí, ó, inseto.
Eu acho que é tipo. Como se fosse, É, tipo assim, não deu, mano, não uma experiência, tipo. Então, eu queria viver esse tempo pra poder falar, é uma mano, já comi, tá oportunidade ligado? que você tem, tá ligado? Sim, sim. De fazer, fala, pô, como será a experiência dessa parada, tá ligado? Mas, mano, tipo, o foda é, tipo, mano, por opção, tipo assim, quero economizar e o cara tem grana, tipo, esse cara, ele falou que ele era um estilista famoso, que não sei o que lá e pá, aí o cara com um MacBook, umas paradas, mas, tipo, mano, sem nada, tipo, mostra ele com a mina dele, eles num colchão, assim, tipo, não é cama, é colchão. Ela falou, esse foi o presente do Dia dos Namorados que eu dei pra ele, pra gente. Colchão. Pô, falando isso aí, eu lembrei que eu vi uma série, mano. Eu não lembro qual que foi o streaming que eu vi, que era. Acho que até tinha comentado com você. Que era. Mano, o cara, tipo, tinha acho que 90 dias pra ficar milionário, mano. Tipo, os caras pegavam um bilionário, tipo, um cara que tinha uma grana. Aí, mano, pega ele e joga numa cidade que ninguém ia conhecer ele. E ele tinha 90 dias pra fazer 1 milhão, mano. Ou seja, o cara ele já era rico, Sim, só aí que ele tinha que, tipo, do zero, do meio zero, que ele fazer tinha, uma tipo, grana. $100, acho que era $100, o cara dava na mão dele e falou assim, ó, você tem 90 dias pra fazer esses $100 virar 1 milhão, mano. Aham. Porque os caras falam assim, não, porque os caras ficam falando que é fácil, porque os caras têm dinheiro, né? Pô, porque dinheiro você faz dinheiro. Mas, tipo, mano, do nada, sem conhecer ninguém, sem contato nenhum numa cidade, tipo, os caras, tipo, deu um caminhão pro cara lá, e, tipo, um caminhão não, um carro velho lá pro cara, e $100, falando, se vira, faz 1 milhão. Aí, mano, o cara vai, tipo, começa a querer fazer contato, tipo, começa a procurar emprego, e nesse emprego ele faz contato com fulano, aí fulano vai precisar dele pra fazer um trampo, aí ele, mano, mas assim, tipo, mano, é da hora, velho, é muito foda. É tipo GTA, quando você começa a jogar online do Então, zero, tá ligado? Você não Teve tem nada. um youtuber que tentou fazer isso, né? Um coach aí na gringa. Que eu vou provar que dá pra você fazer 1 milhão do zero. E ele já bem estabelecido, já era rico, assim, sei lá, milionário, não sei. E, mano, ele até começou a se virar no começo. Mas depois apertou. Aí ele falou que o pai dele tava com umas doenças lá, que tinha que parar. Mas pelo que eu vi, assim, ele até se virou bem no começo, tá ligado? Mas não é fácil, mano. Então, E porque era coach, né? E coach sempre vende aquela ilusão de que... Claro, tem muita coisa que faz sentido, porque eles pegam muita coisa da Bíblia e tal. Não, tá de boa. Ah, você vai sair do estúdio? Por que não? Não, acende aí o cigarro. Mas tem essa mesmo, os caras ficam nessa, tipo, de vende a ilusão, aí fala, não, beleza então, irmão, quero ver se você vai lá e consegue fazer essa parada aqui sozinho mesmo, então. Aham, Te dou $100 aí, vai, do zero aí. Vamos ver se você consegue fazer a parada, né? aham. Aí você fica vendo, fala assim, pô, mano. Mas desse aí o cara, mano, ele, tipo, ele não pode. Mano, tudo que ele for. Ele não gasta, tipo assim, não tem um gasto extra com nada, assim. É tudo dos $100 que ele tem na mão. Então, se ele, tipo, quer comprar uma bala, tem que gastar os $100 dele, mano. Não, eu acho que esse é um reality isso. Isso. É real a parada, ou é uma série? Não, é real. É Não, real. bom, diz que é real, né? Mas a gente nunca sabe, né? Se por trás das Pelados câmeras fala tem. que é real, mas os caras têm um alojamento ali pra dormir. Mas eu acho que não, acho que o Largados Não, Pelados não, é mas real. a prima da Lari trabalha lá, ela faz esse bagulho, ela falou que é real mesmo o bagulho. Os caras passam mó. Largados Ih, mano, Pelados. porra, mas você teria coragem de pular pelados? Você é louco? Sou da cidade, mano. Criado criado leite com pera. de fora lá. Nossa senhora. isqueiro e o- velho. Eu tenho agonia de pernilongo, mano. Imagine ficar. Eu não consigo dormir no quarto sem pernilongo. Mano, se eu escuto um pernilongo, mano, eu só durmo a hora que eu mato ele. Imagine você no meio da floresta pelado. Os pernilongos. Não, e o foda é que, tipo fritando. assim, por exemplo, de dia faz um calor do caralho, né, mano? Aí você chega à noite, bagulho frio assim, mano. E, mano, inseto, velho. Puta, pra onde você olha tem inseto, mano. Você tá louco, não é conseguir não, mano. E sair pra caçar e... Você tá maluco. E lá só vai gente que já meio que é do ramo, assim, né? Sim. Que já Mas, fez ô, pra é sobreviver. engraçado que vai uns caras lá que falam assim, não, porque eu consigo, porque eu já... Eu fiz 15 trabalhei anos no no exército, não sei o Ah, que lá. É os primeiros a ir embora, mano. é os Aí tem que umas vai- minazinhas que chegam lá, eu tô nervosa, que não sei o que, mano. É as minas que ficam até o final, mano. Mas aquele que é em grupo eu acho legal. É o, Já viu? É o tribo, que é né? as tribos, É né? tribo, né? Lagartos Não parecem que lembro, é né? tribos. Ah, é Ficam legal. cada um num lugar lá e E aí eles se encontram e Sim. tal. Ô, será que não deve rolar umas sacanagens, mano? ali? Mano, rola pra caralho. A Deve prima rolar, da Lari né? falou que rola. Ô, mas para aí, mano, você vai transar lá de pau sujo, mano. Você tá louco, mano. Na água lá, caralho. No riozinho mas do aí lado ali. Não dá, não, mas né? Ah, mas tá Tem fudido um sabonete lá, mano. Você vai lá transar lá. Sabonete, são Vai chupar largados a e pepeca lá, o pelados. bagulho. São largados e pelados. Pode levar 2 itens.
Aí o cara escolhe o sabonete, cabe 3 dias o sabonete. Já queima um item, tá ligado? Você pode levar uma faca, levar uma tesoura, Sim. levar um arpão, não sei o que o cara leva, um bagulho que acaba, tá ligado? Levar um café, tá ligado? Não, é. O que você levaria, mano? Se fosse. Cara, lá Chegava em assim, casa, Rafa, eu se você fosse ganhar, ficar é um 500 mês mil, lá, mano. tinha que levar uma faca, né? Um facão. Um chinelinho, né? Cara, eu acho que eu levaria chinelo. Você é louco, mano? Você já andou no... Mas já. Uma vez quando teve uma vez, mano, que eu fui pra. Eu vou muito pra Ilha do Mel, né? Eu sempre vou Sim. falar muito disso. Fui pra Ilha do Mel e tinha. O cara que me apresentou a ilha, ele veio a falecer, tá ligado? Uhum. E sempre que ele ia, e ele fazia excursão tal, né? Eu ia muito de excursão pra lá. E ele é um cara que vivia para a natureza. Então, ele ficava os 5, 6 dias descalço. Ele não usava nada, nem nada. Ia ter festa, tava descalço, a gente ia parar, que tem muita balada lá, né? Tem muitos barzinhos, baladinha lá na E ele sempre ilha, né? descalço. Descalço, ele ficava todos os dias. E Mas- ele ia, tipo assim, ele ia no dia 26 de janeiro Sim. e passava a semana inteira do pré-Réveillon e passava o Réveillon e, tá ligado? Ele ficava, tipo, às vezes 8 dias, dependendo do ano, tá ligado? Quando bate, tipo, os dois no final de semana, meu, você pega quase, né, se mantém, uns 7, quase vai, 8 dias, vamos colocar assim, contando a segunda-feira pra voltar. E ele ficava descalço. Aí ele veio a falecer, infelizmente, tá ligado? Um cara que eu gostava muito. Aí, no ano que ele faleceu, aí eu fui pra lá. Falei, mano, em homenagem ao Quinho, vou ficar todos os dias descalço, mano. Conseguiu? Fiquei, velho. Fiquei, acho que 4 ou 5 dias sem usar um chinelo, mano. É, porque também Mano, com o tempo a sola do pé, ela vai... É igual a música do Raimundo. Eu tinha o peito do pé amarelo. A sola grossa era feito pneu. Corria Conheço. sempre Então, muito mais que Não, eu. na verdade, é porque assim, lá não tem asfalto, né? Lá é tudo terra, tá ligado? Tipo, Não, eu areia falo da que praia e é terra. Não tem... Não tem nada ali que machuque o seu pé. É tudo macio, né, mano? Porque é só como você vai nas pedras, assim, às Então, vezes... esse bagulho das pedras, por Não, exemplo, que nem eu falo, no Lagados e passava Pelados, suave. mano, tem a parte que você tem que pegar a rota pra chegar em tal lugar. Sim. Mano, e se você, mano, um monte de pedra, velho. Uhum. Se o pé não tá com nem o cara que ficou, o seu camarada aí, ele, mano, ele já meio que o pé dele acostumou, né, mano? Criou uma crosta ali que Um chinelo... um chinelo humano ali. E, mano, vai de boa. Agora, tipo assim, você anda todo dia de chinelo, tênis. Aí você vai pro meio do mato, mano, sem nada, mano. A primeira pedrinha que faz assim já incomoda, mano. Agora, imagina você subir numa pá de pedra assim e. Você tá louco, mano. Mas eu levaria uma faca e um chinelo, mano. Chinelão? Chinelo. Cara, eu levaria uma faca e uma panela, mano. A panela você faz tudo, né? É. Você esquenta água, você frita, você cozinha, você... Acho que tudo referente a se alimentar com uma panela você se vira, né? Sim. Aí eu, quando tinha as panelas lá em casa, fazia tudo lá. Esquentava o café na panela que fazia o arroz. Mas é boa, Mas mano. aí você foi comprar o air fry, né, mano? A air fry Nossa, mudou sua a melhor vida, né? coisa que eu fiz, mano. Air fry salva, né? Às vezes põe umas linguiçinhas lá, deixo lá, vou tomar banho. E aí tem aquele timer, né? Sim. Aí você põe lá, tipo, 10 minutinhos. Para cantar. Se Mas fizer eu essa. levaria a panela. Mano, mas assim, se você for ver, ó, se você, por exemplo, você mora sozinho. Mano, uma panela de arroz você tem? Não, mano, não gosto. Não gosto do gosto que foi o arroz, mano. Na panela? De arroz? Por quê? Não é que eu não gosto, eu acho que chega uma hora que em mim empapuça. Uhum. Passa tipo 2, 3 meses, eu já não consigo mais comer aquele arroz daquele jeito, tá ligado? É, porque ela esquenta diferente, né? Por exemplo, você vai fazer na panela, você refoga os bagulho, tá lá. Se você só joga lá dentro e ele vai fazer sozinho. Mas assim, pô, você não precisa de fogão se você for pensar, né, mano? Se tiver um micro-ondas, um air fry e uma panela de arroz, mano. Não, tem forninho já é. um brother, o Yuji, ele tá morando com a mina dele, ele tá sem fogão, mano. Ele se vira com, acho que uma panela de arroz. E acho que ele tem uma... Puta, não vou lembrar agora. Acho que ele tem micro-ondas, panela de arroz e tem mais alguma coisa que eu não lembro. Uhum. E tá suave, tá ligado? Tipo, nem precisa. Tanto que ele eles nem tô pensando em comprar arroz. Comprar arroz, ó. Comprar fogão, mano. Porque tá de boa. Eu já não consigo. Eu gosto de fazer os bagulho, né, mano? Ah, pô. Fritar um bifinho, com a gordurinha, assim. 11 horas da noite fazendo cupim, né, mano?
Como dizia o Lula, com a picanha, com a gordurinha lá na farofa. O brasileiro precisa. Mas não, então, eu falo assim, porque, porra, mano. Mano, fica fácil, tá ligado? Tipo, por exemplo, você consegue se virar, mano. Se você tiver uma panela de arroz, um air fry, um micro-ondas, já era, mano. Vai fogão, mano. Ah, eu preciso. Meu gás que durou um ano, viado. Vou Sério. trocar esse domingo, fazer um café. Mano, e não tem como. Mano, é uma merda, o sempre dia acaba, não e sempre acaba começa- quando você mais O dia precisa. não começa sem um café, mano. Aí acordei, domingo, Vou tomar um cafezinho. esquentei a água lá. Bagulho. Aí do nada eu olhei assim. Aí fui fazer um ovo mexido. Liguei, bagulho, mano, não pegava. Eu fui ver o gás acabou. Falei, não. Foi 120 pau no gás. 110. Tá 110. caro o gás, hein, mano? Falaram que ia Tá baixar o caro. gás, papinho aí que ia baixar o gás, abaixou o Ah, gás. tá achando tudo, né? Tá achando. Até o gás. Só não taxa a respiração, porque não tem como calcular. Se desse pra calcular. É foda. Não, mas o que tem de brother meu que o bagulho da taxa veio agora no 1º de agosto, né? Sim. Nossa, o que tem de brother meu que comprou um monte de coisa no dia 31, 30, sei lá. Pode pegar a quando- taxa. Pra não pegar a taxa, foi impressionante, mano. Caralho, mano, eu comprei um monte de coisa. Gastou tipo 2, 3 pau, assim. Pra não porque- poder pegar a parada, mano. Porque assim, tipo, pô, taxa pelo menos vai 10%, beleza, tal. Pô, os caras tá achando, tipo, quase, mano. Eu tava vendo um comentário lá, o cara falou assim: porra, mano, é muito louco, mas se eu comprar isso aí, mano, eu tenho que comprar um pra mim e pro Haddad, né? Porque, tipo, você comprou dois, né? O valor de dois, mano. Porque dá mais ou menos isso, mano. Porque O que você paga de imposto, você paga em cima do que você tá comprando. É muito. O valor ele sobe muito, né? Tava vendo um negócio lá, vendo aquele pedal lá. Você é louco, mano. O pedal, ele tava 210, negócio assim. Com as taxas foi pra quase 400 pau, velho. Do valor de. Você compra dois, né, praticamente. Não, praticamente 2, mano. Aí eu achei um cara aqui no Brasil, em São Paulo, né? Que tinha, mano. Aí o cara me salvou, mano. Fez um precinho razoável. Eu paguei menos do que eu pagaria se tivesse comprado pela AliExpress. Se tivesse pegado por lá, ia pagar, tipo, bem mais. Pô, mas assim, demora muito pra chegar, mano? Depende de onde você compra, né? Ah, não, AliExpress, se não me engano, só vem de fora, né? Só vem de fora. Deve levar um mesinho, né? Tem Eu uns nunca comprei esquema que nada vem da lá. China também, mano, que tipo demora 3, 4 meses pra chegar. Eu nunca comprei lá, velho. Nunca comprei na China. E a sementinha chegou? Semente nunca mais chegou. Comprei semente de tomate. Não, queria plantar tomate em casa, mano. É lógico. É que eu não posso falar, na verdade, o que é. Mano. Posso falar qual que é o Aquele tomate, né? tomatinho, sabe? Aquele Aquele verde? verdinho. Que tem uns tricomas, sabe qual que é esse tomatinho? Conheço. Nossa. Comprou Comprei 4 sementes. Em 2016. Não, foi 2016? Não, mais, né? 2015, mano. Não. Quando você tava com aquele esquema de plantar lá na casa do... O brother lá, né? Não, foi 2000 e... foda-se, mas foi uns 2018, sei lá, 2017. Não, foi antes. Foi 2016, Mano, nunca 2015, chegou, por aí. velho. Nunca chegou, mano. Eu paguei você comprou 200 da gringa? conto. Da gringa, porque aqui não Sim, tinha no não, Brasil. sim, Hoje em sim. dia, Ah. até na padaria você acha A minha semente. pergunta foi estúpida, eu confesso. Não, mas na época não tinha aqui ainda. Você comprava só lá na Seedsman. Não, mas hoje eu acho que site. também não... Não, hoje em dia tem banco de Mas semente aí, aqui no tipo, Brasil. compra o bagulho não vem, foda-se, você se fode, pau do seu cu. Ué, Vou reclamar pra quem? Vou ligar no... Ligar pro Haddad. Vou ligar pra quem, velho? Pra Diz que reclamar, Seeds. mano. Diz que Seeds. Não tinha, e o site é gringo. Aí ficou. E eu também tava em choque também, né? Porque eu ouvi relatos que meio que, sei lá, que dá ruim, tá ligado? Porque chega na alfândega, vê que o bagulho é semente, enfim, Uhum. tá ligado? Por mais que não seja proibido, porque é semente, foda-se, é semente, não é Mas nada. aí os caras já ganham Tá e às ligado? vezes os caras fazem de propósito mesmo. E aí eu fiquei meio em choque também de reclamar. O que você quer? Drinkzinho aí ou acabou? Drink? Acabou, mano. Eu vou pedir pro Zé trazer Ah. mais. E assim, eu não tinha com quem reclamar, mano. Paguei Não, o boleto não lá, tem, girei o não. boleto, paguei, fiquei esperando.
Chegou, às vezes não chegou porque viu que o bagulho era um bagulho que não podia entregar, tá ligado? Mas querendo ou não, você sabe que tem esse risco, né, mano? Ô, mas agora tá vindo. O pessoal agora tá vendendo grupo pra caralho agora, hein, mano. Teve Agora, por causa esse do bagulho lance lá aí do que do STF, mano. deu Agora tá bombando, uma descriminalizada, né? Então, assim, a galera que já manja, mano, na semana que o bagulho rolou, tá ligado? O que teve, tipo, canal no YouTube dos caras, ó, eu vou te ensinar a você comprar o kit certinho, essas paradas, assim, né? Sim. Eu tava vendo a entrevista de um cara que tava falando por que ele começou a plantar, mano. Aí ele falou assim, porra, mano, eu sempre ia lá, pegava meu negocinho e tal. Aí um dia fui lá, mano, e, pô, aí tinha um moleque que estudou comigo. Aí sentei com ele lá, fiquei batendo uma ideia, assim, mas porque o cara era meu amigo de infância, que eu estudei com ele e tal, e trocando ideia e tal. Mano, bateu a polícia lá, pegou todo mundo, mano. Eu tava lá no meio, lá passei mal veneno, tá ligado? Aí eu falei assim, porra, velho, tá ligado? Eu só quero fumar meu tomate, mano. De boa, não quero, tá ligado? Sim. Falei, mano, vou plantar essa porra, mano. Tipo, ele começou a plantar, mano. Aí, tipo, ele virou um puta. Eu não sei se ele foi pra gringa e tal. Mas eu sei que, mano, ele falou, porra, velho, só quero plantar meu bagulho, Ixi, caiu o mano. cabelo do crio dele. Não, mano, caiu Perdeu o cabelo aí, Cridão. Eu soltei o cabelo aqui, caiu A Xuxinha. É. A Xuxinha. Mas não é, Rafa, você não vê, tipo, pô, o Não, cara cara, eu falou acho que hoje o bagulho tá melhor, né? Tipo, hoje você consegue ter uma receita, né? Hoje eu acho que a visão mudou muito, assim, Lá fora, essa visão já existe, né? Essa mudança de cabeça já existe há muito tempo. Aqui no Sim. Brasil, que a gente Pô, às e vezes lá na pega, gringa lá, mano, na demora Califórnia, os caras muito, tá ganham uma ligado? grana da porra, né, mano? Sim, mas a questão, eu acho que era porque tem muita gente que realmente precisa, não, assim, porque tem doenças que realmente precisa, tá ligado? Uhum. Tipo, que precisa do óleo e tal. E isso é muito importante, mano, tá ligado? Tipo, quem tem epilepsia, né? Tem aquelas crianças que tem aquele. É foda, mano. Eu vi uns vídeos que você fica triste, chateado, tá ligado? Às vezes 3 gotinhas do óleo, assim, que nem dá nada, assim. Já resolve, já salva a pessoa, tá ligado? Isso é foda, tá ligado? Você fica, Ah, então, assim, né, você fica até não é nem emocionado, tá pelo lado ligado? só recreativo da coisa, né, mano? Também Sim. pelo lado medicinal, né? E, cara, se é uma planta que ela consegue ir lá resolver, tipo, pelo menos ajudar né, o inferno a ter uma vida melhor, cara. Mano, eu fico puto, que eu não posso mais, né? Não posso É. mais comer tomate. Que me dá crise de ansiedade. Hoje tá mó. Você tem receita, você consegue plantar. Mano, e eu não consigo mais. E todo mundo tá de boa, eu fico olhando, tem uns Instagrams e falo, caralho. E meu sonho sempre foi cultivar. E eu não posso mais, tá ligado? Mas E assim, não é um bagulho. E não é um bagulho que eu me privo, tá ligado? Por favor, eu queria trazer umas bebidas Sim, aí. sim, sim. Por favor, Mr. James de Ticoatira. Oh, muito obrigado, cara. Que foi? Esse é nosso garçom, Vocês estão falando? o Jalim Rabei. Galinha? Ele é. Muito obrigado. Tá frio aqui. Eu gostei da tábua. Isso aí é que é de pau-brasil? Pau Brasil. Pastor Rafa. Claro, muito obrigado. Praticamente o Alex do Jô. Eu sou Esse primo dele. é o nosso Alex. Qual câmera que tá? Aqui na minha? Tá na central. Na central, nosso Alex aqui, do Dona Mara. Pode poder. Pode responder. Cuidado com os cabos. Ai, caralho. Essa vocês esperavam, né? Nem eu esperava por essa. Fomos surpreendidos novamente. O bom é que ele trouxe o néctar. Deixa eu ver, tá bom. Tá. É, E então, o que a mas, gente tá falando? ô, Rafa, explica pra mim assim, o que acontece? Tipo, você come Ô, Rafa, tomate ô, Rafa. e... Oi. O que você ia perguntar, Pimenta? Oi? O que você ia perguntar? Do bagulho do tomate. Mas você ia perguntar qual que é a sensação? Qual é a sensação, Rafa, de não poder mais comer um tomate? Sensação, cara. Sensação é horrível, né?
Assim, eu não Não. sinto falta mais. Não, mas falando assim, Eu mas não qual que é a sinto brisa? Tipo, nenhuma falta. você Nada. ficava zoado, você ficava, tipo... Me dava crise de ansiedade, a cabeça começava a procurar problema onde não tinha, tá ligado? Mas será... E eu vejo como assim, eu vou entrar numa parada mais espiritual, Sim. tá ligado? Eu vejo Vamos como entrar nessa parada aí. eu acho que meio como um livramento, não livramento, né? Mas eu acho que é uma coisa que já não fazia mais bem pra mim, tá ligado? Já não faz mais parte da minha vida. Eu acho que eu Sim. perdia muito, assim, papo normal. É um bagulho que eu perdia muito tempo, às vezes eu ficava brisando muito, deixava de fazer as coisas que eu gostava de fazer, tá Eu lembro ligado? até quando quando a gente era mais novo, né? Que você fala assim, pô, mano, às vezes eu vou lá, tal, pô, como meu tomate, mano, aí eu tenho uns bagulho pra fazer, eu deixo de fazer minhas paradas. Sim. Não, E isso eu é quero foda. fazer outras coisas, tá ligado? e sim. Mas assim, me ajudou muito. Muito, assim, em um certo momento da Mas- minha vida. É porque assim, eu sempre... Mas hoje eu sinto que não é mais pra mim, tá Sim, ligado? não é mais a e tua não é vibe, né? porque eu falo assim, nossa, eu vejo alguém ali, né, que tá comendo um que, tomate, eu assim- falo assim, puta, bem que eu queria. Não é um bagulho que eu me privo. Não é um bagulho que eu falo, não, eu quero, mas. Ah, não sim. eu não sinto vontade. Ou que Sim. nem hoje, foi uns caras lá em casa, lá a gente foi fazer umas músicas. E os caras, meu, tá ligado? Com Metendo a bagulho salada flor lá. Umas flor do flor tomate lá, rolando. mano, e aí, tá? Não De sinto, boa. não sinto vontade, Não, mano. é engraçado mas- assim, mas- porque a gente mas conheceu o o- Rafa, a gente Fala, conheceu... A gente conheceu, eu conheci o Rafa, ele era Tomateiro, total. nossa, se pudesse Nossa. plantar, eu tinha um canavial de Então. tomate lá. E é engraçado ver essa... Nem sei se dá pra ter um canavial de tomate, mas tudo bem. Mas Deixa aí, já pego. chegou o drink o xixi de Avatar. Então. Eu não. O que a gente tá falando? Eu não. canavial As de sequelas tomate. ficaram, né? Tipo, eu não consumo mais as sequelas ficaram. Mas assim, eu não sinto mais vontade nenhuma, assim. Mas assim, quando eu vejo, que nem eu falei, né? Hoje tá muito mais fácil, né? Pra você ter algo de qualidade, de você poder até cultivar, né? O seu próprio alimento, assim. Mas às vezes eu olho e falo, nossa, dá uma vontade, não vontade, mas eu fico meio, caralho, né? Agora que eu tô com essa porra, né? Podia estar mais livre. Não, mas eu Mas acho eu não que é. sinto Sabe qual é que eu acho? nenhuma, velho. É que eu acho que essa brisa do tomate aí tem o lance ritualístico da coisa, assim. E talvez fosse uma vontade que desde sempre você teve de, tipo assim, poder fazer as paradas do jeito que hoje pode, tá ligado? Não é que pode, mas assim, hoje a gente entende que isso acontece. Eu não tô conseguindo buscar. Eu não tô palavra conseguindo, certa. não tô conseguindo expressar exatamente, mas assim, Tipo assim, você acha que hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, quando mais ou menos isso, assim. Sim. Talvez como hoje a gente vê de uma forma um pouco mais. Não sei se é acessível, porque eu acho que não é acessível, mas assim, mais real. Antes também, talvez fosse um bagulho que, tipo, existisse a ideia de você plantar um tomate e tal, mas era um bagulho mais distante. Hoje é muito mais, você tem muito mais liberdade pra fazer isso. E isso me frustra, assim, eu fico não só puto. liberdade, mas, por exemplo, com a tecnologia, você vê aquilo que eu falei. Na semana que deu o lance lá, né, que descriminalizou, tipo, mano, eu percebi que um monte de youtuber que já falava sobre, os caras ficaram mais incisivos nessa questão de, tipo, ensinar pra quem tem a vontade de, sabe, dar as diretrizes de como, saca? Sim. Não, eu falo assim, porque, tipo assim, o tomate, não só o tomate, mas como todas as outras todos Os derivados. os derivados da leguminosas. salada. Mano, ela só amplifica aquilo que você tá sentindo, entendeu? Se você tá muito ruim da cabeça, mano, você vai piorar, tá ligado? Se você tá muito bem, aquilo vai amplificar. Então, ele meio que amplifica o que você tá sentindo, né? Nem sempre, eu acho. Eu acho que tem tipos de tomates que hoje eles são direcionados para tais Sim. sintomas negativos que você tem. Tipo, você tem insônia. Mas Tem um tomate específico que você é o papo que eu tava come, falando, que porque você consegue melhorar Sim. isso. Você tem ansiedade. Tem até pra ansiedade. Talvez eu Sim, deva procurar esse, né? sim. Que pra ansiedade. Não, mas é o que eu talvez. falo, tipo, por que que eu falo que antes era um bagulho mais distante? Porque antes, esse tipo de coisa era uma parada que a gente só via na gringa. Sim. Você via a galera indo fazer rolê em Amsterdã, assim, tipo, mano, tipo, tem amigo meu
que foi, e ele contando a experiência, velho, é uma parada de outro mundo, irmão. É exatamente você chega pra trocar ideia com o cara, é meio como se fosse numa farmácia Sim. e você Comprar seu precisasse de um medicamento E e o- você tem alguns sintomas e você fala assim, cara, eu preciso de um remédio pra isso, 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 sei lá, E o, não consigo dormir. Aí o cara vai lá e vai te recomendar o remédio certo. Ah, não, eu preciso de uma coisa pra me levantar, tá ligado? E o cara vai lá e vai te dar o bagulho certo, tá ligado? Sim. Então, e hoje, né, mano? Hoje tem digamos, a orgânica, né? Não é diferente daquela que a gente compra na feira, né? E, tipo, mano, a orgânica, eu falo assim por experiência própria. Meu, é uma parada assim que é outra coisa. Você fala, mano, Não, uma experiência que você nunca viveu, tá ligado? Você fala, mano, isso aqui, velho, É isso é que às outra vezes me deixa parada, assim, meio- é diferente do que eu achava que era, entendeu? Do que eu achava que eu tava sendo. Porque, mano, é uma outra parada, você se sente muito melhor, você, Sim. você não Você fica. trabalha, tem você- uns que servem pra Isso, você poder até criar, trabalhar, tem umas que não sim, te dá aquele bode, tá ligado? Eu tô sim. ligado, tipo, mas eu acho que hoje pra mim é um bagulho que não faz mais parte, tá ligado, da minha Uhum. vida, assim. É muito estranho É falar estranho, isso. né? Eu te conheço há muito A tempo, gente eu tem uma sei. amizade de 20 anos ou mais até, sei lá. 20 anos, completa 2004, né? esse... Esse ano é 20 anos e... Você tá ligado, né? Sempre fui muito apreciador, né? Eu tirava tomate até do Sofá do... Edson Masi. Mano, e hoje em dia não sinto falta. E eu tô numa fase meio espiritual. Eu tô Sim. meio, sei lá, hein, mano. Daqui a pouco eu acho que eu vou virar monge, hein? Daqui a pouco eu vou aparecer de cabelo raspado aqui, usando umas batas, sei lá como chama aquela roupa lá. Igual do maluco do American Pie lá, é o Jim? É o Jim? Qual que é O Jim é o que pega a o... mãe do Stifler lá? Não, é o outro lá, eu não sei qual é o nome dele. Eu vou ficar que nem ele no American Pie 2 lá, que ele começa a usar aquela roupa lá. De monge, ele assim, né? de Não, monge e mas tal. ó, eu Tá acho que eu já ligado? troquei ideia com você disso, assim, né? Tipo, quando a gente começou a fazer o trampo, o projeto aí do Dona Mara Podcast, né? Não sei como que a galera, geralmente, quando vai começar um podcast, não sei como que as outras pessoas fazem. A gente tem como parâmetro como a gente fez. Sim. E por nós três vivemos muito essa questão da música, né? Ter participado da cena naquela época e tal, os primeiros convidados É o sempre Finch. teve alguma coisa a ver com música, naturalmente, porque eram as pessoas que a gente tinha contato e que, tipo, seria interessante a gente trocar uma ideia. E passando o tempo, a gente começou, porque a ideia também, desde o começo, nunca foi ficar focado somente na música, né? Sim. Acho que inicialmente a Aí sempre ideia tinha umas era pessoas essa, mais assim. próximas. E como a gente Não tinha muito da como fugir no música, começo. não tinha como. Mas aí depois a ideia foi meio que se abrindo o leque, né? A gente sempre teve a ideia de querer fazer uma coisa mais diversificada, assim, né? Sim. Não tem um nicho definido, né? A gente tem muito convidado que é da música que é inevitável, irmão. Mas a ideia... Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. A gente começou a entender e começou, talvez coincidentemente, trazer alguns convidados de segmentos. A Sim. gente trouxe, por exemplo, o Afine, o próprio Daniel, que veio recentemente aqui, que é do mundo dos games, o Barra, que é música, mas também tem lance de games. E uma parada muito foda, a gente entrou nessa parada meio... Não sei se é espiritual a palavra, mas assim, a gente tem esse contato com terapia holística, o próprio Kiko, que era o lance da acupuntura, recentemente também, o né? Paulo, né? Então, o assim... Wendell também. O Wendell, exatamente. Então, assim, eu nunca imaginava, tipo, a gente ter muitos convidados nessa temática, assim. E a gente tem aprendido bastante e tido algumas experiências interessantes com isso, né? Tanto que eu fui tomar ayahuasca, né? Exato. Conta pra eu gente, tive Rafa vontade, Reis, e quero saber Sempre como é tive que vontade. Mas lá no foi. início, quando eu era mais moleque, eu queria tomar por causa da brisa, pra saber a brisa, Lógico, né? Porque, né? porque na época ele ia Os experimentar caras da tudo, escola né? falavam assim, não, porque o maluco tomou um chá lá via Jesus saindo da parede. Eu falei, É. caramba. Não, mas a gente Mas tem essa... aí você Talvez quando a entende, gente, né? quando a Aí gente você não... ficando mais velho, É que você eu vai acho que quando a gente entendendo, tá ligado? não tem um certo amadurecimento, tem esse interesse, tipo, Sim, que aí eu quer quero experimentar brisar, tudo, ver quero qual é que brisar. é. E aí depois a gente entende que, tipo assim, se você vai nessa intenção, esquece, irmão. Você vai se Porque- fuder. Exato. É porque é uma coisa muito mais além do que um Cara, prazer recreativo de você tipo, tirar uma onda. é um bagulho
E é uma coisa Foi séria, uma mano. experiência, assim, absurda. Que eu saí de lá e falei, nunca mais vou tomar esse bagulho, mano. Mas depois passou uns 5 dias, eu falei, não. Aí você vai entendendo, tá ligado? Ah. Porque tem muita coisa que você não entende na hora. Não, até porque eu acho que a primeira Depois faz experiência sentido. deve ser uma parada meio que um baque, assim, vamos dizer assim. Sim. Você nunca tinha experimentado isso. Então, Não. até você botar sua cabeça em ordem, entender todo o processo, mas. Porque o meu medo era da bad. Uhum. Por quê? Porque eu acho que é algo que é muito próximo, mas não tem nada a ver, tá ligado? Uhum. Mas vamos falar. Ó, Eu vou falar faz o seguinte, faz o besteira. seguinte. Eu vou falar um pouco de Faz o seguinte. besteira. Conta pra gente, que eu acho que isso vai ser interessante. Conta pra gente, a partir do momento que a gente entrevistou a Kelly, Ah, e daí até você tomar a ayahuasca. Veio uma convidada aqui, a Kelly, né? Tipo, uma pessoa que eu. Puta, pra mim é da minha família, assim. Tipo, é Kelly uma pessoa Borges. que eu vejo todo mês, eu vou lá eu troco ideia, tipo, a gente faço sessões com ela, né? Explica um pouquinho pra quem não assistiu o que a Kelly faz. A Kelly é uma terapeuta holística, né? O que é uma terapeuta holística? Não sei explicar muito bem. Bom, no dia que ela veio aqui, a gente não sabia nada dela, né? Não, é que assim, tô falando sério. Ela é terapeuta holística, ela é uma pessoa muito iluminada, uma pessoa que ela é médium, né? E na época eu não sabia o que era terapeuta holística, né? A gente Isso, não eu não sabia, e isso sabia. que é legal, né? Da gente gravar A podcast. gente procurando o celular assim, o que Que a que era gente petulística? não sabe quem que vem, não sabe, tem, né, tem muito isso, pra né? quem, Tem pra muitos quem não assuntos sabe, que a gente nem a gente não manja, fica né? muito de papo com o convidado lá fora quando ele chega, né? Sim. A gente gosta muito de conversar com ele aqui dentro, de ter essa experiência, meio de descobrir quem é o convidado, de saber qual que é a vibe dele, né? Sim. A gente fica meio escondidinho lá fora, né? Tem até convidado que acho que a gente é. A gente meio que pega uma base, assim, só pra também não ficar dando muita bola Sim. fora. Mas, assim, a gente gosta de ter aquela curiosidade genuína, sabe? Sim. Eu que nem eu pago de cuzão mesmo, tá ligado? Eu fico, O Rafa fica na cozinha ali, eu fico ó. na cozinha, eu fico aqui dentro, assim, né? Porque eu não gosto de perder nada, assim. E ela veio e foi num dia que a gente gravou, acho que uns 2 antes, ou um antes, né? A gente gravou A gente um tava numa pauleira, né? Sim. Que a gente gravando uns 2, 3 por dia, assim. Eu acho que ela foi a última. Aí não, a gente gravou com a Alex no dia e depois gravou com ela. Não lembro. Que ela foi a última. Foi no dia do Alex? Foi no dia do Alex. Foi? Não sei. Foi no dia do Alex. E... Cara, então, ela é terapeuta holística, eu não manjava porra nenhuma e eu sempre com umas paradas, tipo uns ataques espiritual, tá ligado? Uhum. À noite, assim, né? E meio, sei lá, mano, tava meio bugado, assim. Não tava dormindo direito, acordando todo dia às 6 horas da manhã. Sem tava entender estranho. por quê, né? Tava estranho, velho, minha vida, assim. E eu conheci ela. E ela é uma pessoa, mano, uma pessoa que eu admiro muito, assim, que me ajuda muito, tá me ajudando muito. Todos os meses eu passo com ela. E ela é o lance espiritual, né? Sim. Ela mede seu campo energético, ela limpa a sua energia, tipo, ela aumenta, né? Quando você tá com a energia baixa, ela faz todo um trampo de aumentar. Ela é do reiki também. Que o Das reiki pedrinhas, né? tem um lance do reiki, que é de alinhar seus chakras, né? Bagulho que eu sempre fui curioso, saber qual é que era e nunca tive essa experiência, tá ligado? E aí eu conheci ela e ela, por coincidência, ela é praticamente minha vizinha, mora, tipo, 2 estações de metrô perto, assim. E aí ela comentou comigo da ayahuasca, mano. Comentou comigo, assim, falou, Rafa, acho que você precisa tomar. Tipo, tô sentindo que você precisa e vamos aí. Quando eu for, eu vou te chamar e vamos, né? Aí passou uns 2 meses e eu, mano, é aquele lance, né? A ayahuasca não é você que decide. Ela vem até você, ela te procura. Ayahuasca, né? Ela não é uma parada que você acorda de manhã e você vê um vídeo de alguém falando que tomou e você, vou tomar pra ver qual é que é. Não é. É uma parada que a ayahuasca, ela te procura. E aconteceu aqui com a gente. Quantos convidados não vieram aqui que tomaram essa porra? E todos que monte. falavam que tomava, dentro de mim, eu falava, puta, mano. De novo, mano. Mais um. Tipo, o bagulho me puxando, tá ligado? Me puxando, me puxando. Até que eu falei, mano, vou tomar. Aí um dia ela mandou mensagem, falou, Rafa, eu tô indo esse mês aí. Dia tal, você tá afim? Falei, vamos. Vamos. E eu fui, mano. Fui, tipo, com o cu na mão, né? Porque eu tinha medo de dar uns BO, né, mano?
Qual B.O. que você falam achou que ia dar? achei que ia dar desinteria lá. Eu pensei de Sai fralda. cagado. Não, eu falei, eu acho que eu vou de fralda. Não, porque assim, Mas os é- relatos Não, que tô eu vi de ligado. amigos conhecidos que tomaram, eu falo, meu, tem gente que vomita pra caralho, tem gente que, meu, dá desinteria, pá. Eu falei, mano, às vezes, porque assim, eu já experimentei o chá de cogumelo, tá ligado? Há muito tempo atrás. E eu acho que não é igual, mas é algo próximo. Uhum. Que o chá de cogumelo, ele abre também muita coisa. Tanto que você tem que estar bem pra você tomar. E teve uma vez que eu tomei, a segunda vez, Ah, eu eu tive lembro bad. que você falou pra mim eu que você tive ficou bad, tá ligado? malzaço. Lá em Caraguá. Eu tive bad. Você não Porque tava eu numa vibe legal. tava mal com meus pais, tava com uns problemas e tal. E quando eu tomei, no começo foi legal, mas depois começou a minha bad. O meu medo da ayahuasca era da bad. Como eu tava indo lá à procura de resolver coisas na minha vida, eu achei que eu fiquei com medo daquilo da bad e também o lance de, sei lá, mano, dar umas desinteria lá, não consegui controlar. Mano, tava. Aquele lance, né? Você não sabe como que é, né, irmão? o medo do É desconhecido. o medo do desconhecido, E eu já aí- fui meio preparado, mano. Tanto que Vo- você tem que ir, você tem que levar, tipo. Que nem você tem que levar uma coberta, você tem que levar água, levar papel higiênico, você tem que ir, tem todo um kit, Não, tá e ligado? faz O kit de sentido você ter sobrevivência do esse- bagulho, tá ligado? Faz sentido você ter esse receio, porque até depois que a gente trocou uma ideia, depois que você experimentou, que foi aquele lance que eu falei, né? Uma dúvida que eu tinha sobre era, tipo assim, a questão da consciência. E, tipo, nem precisa falar agora, fala depois, na Aham. sequência e tal. Mas é genuíno esse medo, porque, assim, se você não sabe o quão consciente você vai estar, imagina que, tipo, de repente, uma brisa que você apaga. Você não vai ter controle sobre você mesmo. Esse era o meu Então, medo. De entrar num estado onde eu não conseguiria me controlar. Mas assim, aí eu comecei a ver uns vídeos, eu vi que, tipo, a galera falando que tudo que acontece é quando você fecha o olho. Aí que vem as coisas. Tem um nome isso, é miração, se eu não me engano. Não vou lembrar. E é quando você fecha o olho, quando você abre, tudo volta ao normal. Mas eu fui saber depois que tem gente que quando toma com mais vezes, mesmo com o olho aberto, ela consegue ter algumas visões. Vou usar a palavra visão, mas deve ser outra coisa. E meu medo era esse. E beleza, né? E fui com kit lá, mano, edredom, travesseiro tinha. Edredom, água, levei lenço umedecido. Mano, eu fui tipo, sobrevivência. toalha, Né? levei até toalha, mano. Falei, vai, sei lá. Não sei, mano, levei tudo. Outra roupa, levei outra calça. Não, outra calça? Não, outra calça eu me arrependi depois. Quando eu tava no Uber, assim, falei, puta, deveria levar outra calça, né? Aí que, não sei, mano. Tava tipo, vou viver uma experiência que eu não sei o que pode acontecer. Eu tenho que estar preparado. Levar outra roupa, mas eu levei, eu acho que só uma outra camiseta. O cara meteu, tipo, achou que ia bancar o sobrevivencialista no meio da floresta, tá ligado? Era o largado e pelado, tá ligado? Então, aí fui, mano. E tipo, e quando você é a primeira vez, você não toma a dose inteira, né? Eles falam, ó, quem é novato, quem nunca tomou, toma só, avisa pra gente. Aí pra eles darem metadinha, né? Que é tipo um copinho de café, aqueles, sabe Sim. aqueles copinhos de plástico de dose de café de escritório? É tipo aquele, tá ligado? Aí quando eu ruim falei, pra eu caralho, sou a primeira vez, tal, aí eles dão metadinha. Sabor. Nossa, aí fui lá, aí tem um colchonete, né? Onde você fica lá, e, mano, eu, idiota, né? Cheguei lá, fui sentar assim, eu fiquei todo torto, assim. Aí já derrubei metade da metade que eu tinha. Sujei, assim, mano, a calça, a coberta. Tipo, mano. Aí eu fiquei com vergonha, né? De pedir mais um pouquinho. Vai chorir. Aí eu cheguei lá, tinha acabado tudo. Eu falei, mano. Tá com vergonha, caralho? Já tô aqui, né, mano? Eu vou lá pegar o. Vou lá, né? Vou tomar metade. Tomar o que tem Sim. que ser tomado, tá ligado? Tipo, eu não tô aqui pra brincar. Vim aqui em busca de algo, tá Não, ligado? tem que viver a experiência por Mas eu fiquei com inteiro, vergonha né? porque já tinha todo mundo tomado, o cara já tinha sentado na cadeirinha dele, já tinha guardado as paradas, eu aqui, tipo, puta, eu vou lá ou não vou? Ih, mano, você nunca conhecia ninguém, só conhecia a Kelly, foi comigo. Eu só conhecia ela, tá ligado? E eu já tinha derrubado tudo lá, pá, né? Aí eu falei, foda-se, levantei lá, que caiu lá, tal, não sei o que lá, tal. Eles dão umas frutinhas. Aí o cara já pensou assim, olha lá, tá vendo? O Ela, cara tá vindo aqui pra chapar, né? pra chapar, Acha que não é suficiente, meteu o eu louco. fiquei pensando nisso. também. Bebeu metade, já quer mais. Aí eles dão umas frutinhas, umas maçã picada, né? Porque o gosto é um gosto muito forte. Só que pra mim, mano,
Mano, já tomamos tanta coisa, velho. Já tomamos. O que a gente tá tomando aqui mesmo? O jambolão. Já tomamos jambolão, já tomamos. Ixi! Já tomamos uísque, um monte de coisa forte, mano. Amarga, mano. Tomar um bagulho de erva não lembra muito Jägermeister. Não é igual, mas tem aquele Então eu vou lance gostar. de erva, assim, tá ligado? Então, Vou mano, gostar. eu já comprava garrafa dessa porra de Jägermeister. Então, pra mim, tomar aquele bagulho era, mano, suave. Tanto que quando eu fui tomar a segunda dose, já era, mano, acabou. Mentira, tem uma dosinha. Eu tenho que chamar o Alex de novo. Vou chamar o Jalim Rabei de novo. E. Então, aí eu cheguei lá no. O que você tá fazendo? Ah, tá. E aí, eles dão umas frutas, né? Aí quando eu fui pegar a outra metade, eu falei, mano, foda-se essas frutas, tá ligado? Já virei o bagulho, mano. Que isso? Aí virei o negócio e, cara, levou uns 40 minutos, 1 hora pra bater. E é foda que você fica na expectativa, né? Que você não conhece. Aí você fica lá, né? E eu ficava no colchonete sentado, né? E o som, mano, e a gente que toca, puta, umas músicas absurdas, mano. Absurda de foda. Umas percursa, mano. E o louco pra ter a porra daquele aplicativo. Como chama aquele aplicativo que você liga ele e ele te fala a música, o nome? Shazam. Shazam. E o louco pra ter a porra do Shazam, só que você não pode mexer no celular. Mas deixa eu perguntar. Que instrumentos que tinham lá, mano? Então, aí eu entrei nessa brisa, porque é muito instrumento de percussão. Na verdade, tinha mais Mas tem alguma coisa de corda? Não, Não. lá pelo menos lá não tinha. Tinha só É aquele. só batuque. Só aquele. Sabe aquele que é assim e ele faz assim? Tipo, que é um tambor atabaque, assim. Que Eu não ele vou é lembrar. gordinho, assim, aí ele faz assim e fica fininho embaixo, tá ligado? ligado. Tem um nome essa parada. Não vou lembrar. Tipo alicate Tramontina. Não vou poder falar isso, que a gente tá tomando. Caralho, irmão. Não vou Olha a misturar os comparação. assuntos. Mas é mais ou menos assim. E aí tinha um mano que tava. Foi com a gente. Aham. E ele levou. E eu, nossa, aí começava a tocar as músicas, aí tinha uma fogueira, aí eles acendem uma fogueira, tal, e fica uma galera do lado, aí eles falam assim, ó, não vai chegar muito perto da fogueira, tal, porque fica uma galera que fica cuidando de você. Mas Não é um bagulho que você tá livrão lá e foda-se, tá ligado? Mas os caras ficam, aí fica recepcionando, daí tem um Deixa eu mano que ele perguntar, passa, assim, porque fica você olhando falou que pro- é um galpão, né? Esse que eu fui era um puta galpão gigante, assim. E essa fogueira rola onde? No meio do bagulho, mano. Dentro do galpão? Dentro do galpão. Mas não os sei. caras acendem a fogueira Sei onde? lá, no chão. Tem um bagulho assim próprio pra Ah, acender fogo. tá. Não, tem uma. Chama, tipo, um potão assim de Ah, ferro. pode crer, pode Aí crer. eles colocam pode crer. a lenha lá, não lembro se era lenha, provavelmente lenha, né? Fogueira, faz sentido lenha. E fica o bagulho rolando. Aí eles colocam umas cadeiras do lado, aí quem quiser. Porque tem a galera que já toma muito tempo, meu, a galera tira uma onda. Dança, pá. Aí tem um momento. Eu percebi que a galera tem os seus momentos. Tem uma Aham. hora que a galera tá tirando uma onda ali, tá dançando e tal, aí tem o seu momento único, que às vezes tá resolvendo um bagulho ali, que às E aí vezes. dá uma Que às sossegadinha vezes e fica de é boa. isso, às vezes que falam que assim, eu senti muito uma voz falando comigo, mas na minha cabeça era eu mesmo falando comigo mesmo. Eu tinha uma questão e eu mesmo tirava essa dúvida. E Aí depois eu fui trocar ideia com a Kelly e ela falou que quem responde essa pergunta, essa parada que você questiona, é o seu mentor espiritual. Tipo, aí cada um denomina como quer, se é um anjo Uhum. da guarda, se é Deus, se é quem é mais da Umbanda, tal, enfim. Cada um Tem sua absorve da interpretação. forma que quiser, tá ligado? Uhum. Mas é alguém, um espírito ali que te acompanha, tá ligado? E eu tive essa dúvida também, né? Porque eu queria entender, quando você falou que você ouvia você mesmo, Uhum. não é que você ouve alguém falando, é um Não. bagulho na Dentro cabeça, da né? mente que ele te fala. Mano, eu descobri por que eu gosto de filme de terror, pra você ter noção. Uhum. Porque, assim, algo que a Kelly me falou muito, você tem que descobrir a sua criança, reencontrar a sua criança interior pra resolver algumas coisas da sua vida, tá ligado? Sim, E pode às vezes a crer. gente perde essa criança interior. Tanto que tem uma música do Charlie Brown que chama A Criança com Seu Olhar, tá ligado? E ele fala muito sobre isso. E é sobre a criança interior, sacou?
E é isso que eu tinha perdido em mim. Sim. E é isso que eu precisava recuperar. Então, a primeira brisa, não vou falar brisa, acho que não é brisa, né? Acho que é miração o nome. A primeira miração que eu tive, o efeito do negócio, foi na minha infância. Ali de começo já veio eu lá em Piraju, na cidade interior do meu pai, brincando com meus primos, que a gente invadia umas construção e brincava de Power Rangers. E aí veio um lance que eu gostava muito de ir nesses parques de diversão de interior, sabe? E todo brinquedo que tinha de terror, eu queria ir, tá ligado? Aí eu lembrei eu indo num lá que era um carrinho assim, que você entrava num pico, aí tinha uns monstros e tal. Aí eu falei, nossa, por isso que eu gosto muito de filme terror, porque eu gostava, quando era pequeno, eu gostava de ir nos. Tanto que quando eu ia no Play Center, eu ia só em Noite do Terror, porque eu gostava daquela vibe, tá ligado? Aí eu falei, nossa, agora eu sei. Então, olha os bagulho. Aí veio toda essa parte da infância no começo. O meu Tá pai, ele ligado? falava que quando eu assistia, tipo, sei lá, eu era moleque e assistia, sei lá, o filme do Jason, eu não tinha medo. Pelo contrário, eu ficava torcendo pro Jason, tá ligado? Aí já é psicopatia. Aí vai Eu ver tô a estante zoando. de livro Tô dele lá pra você zoando. ver. Não, Mas- mas eu acho que rola, tipo, mudando só um pouquinho de assunto, depois você já volta. Pegar cerveja. Esses dias eu vi, mano, favor. tá ligado? Não Eu sei vou se lá, já vou- viu vou lá. essas. Vai lá, vai lá. Não sei se já viu essas brisas, assim, tipo, de uma molecadinha que, tipo, tá mal, ou, tipo, tem câncer e, tipo, é uma parada terminal. E aí, tipo, o desejo do cara é conhecer, sei lá, o Spider-Man, o Capitão América. Aí os atores vão lá pra visitar. Sim. Tinha um molequinho que tava nessa pegada aí, só que ele era muito fã do Jason. Aí um mano Se vestiu foi de de Jason. Jason, assim, e o moleque, tipo, emocionado, abraçando, tipo, o Aham. Jason, tá ligado? Em vez de, tipo, Caralho, ser um foda. herói da Marvel, por exemplo, tipo, a piração dele era conhecer o Jason, tá ligado? Tipo, então, assim, não sei, tá ligado? Tipo, eu acho que tem essa coisa, assim, quando a gente era moleque, Então. tinha essa influência de terror na gente, assim, e era um bagulho que, ah, não sei se todo mundo da Acho que nossa não, tem nego que idade e tal, tem medo, né? Mas mas a gente curte, tá ligado? ali no meio do bagulho, no começo já veio isso de cara. Aí comecei a lembrar de uma fotografia que eu tirei lá quando era. Mano, começou a vir bagulho de infância. É da hora que, tipo, mano, a brisa é como se você pudesse meio que dar uma viajada no tempo, vamos dizer assim, sabe? E Da começou a hora. vir essas coisas, assim. E aí foi, né, mano? Aí Uhum. o bagulho vai trabalhando. E eu entendo a brisa da música, né? Que eles Assim. colocam o som, tipo, muito alto. Mas muito alto. Aí isso deve ser foda. Muito alto. E, tipo, mano. Ainda mais pra gente que E pira, eu né? ouvi nas músicas, falei, nossa, que nem eu falei, né? Eu queria ter é Shazam, né? Queria ter o Shazam aqui pra descobrir que música é essa, mano. mas E nem muito de- de percurso. Mas então, nem deve ser uma música X, tá ligado? Não, é umas. Deve ser uma brisa da hora, Sim. na hora deles, assim, tipo, eles tocam sei lá, uma brisa deles mesmo pra galera poder entrar. Isso. Mas assim, aí rola a música, rola. Renova aqui pra nós. Ah, mas deixa ele vir pegar. Aí. Aí rola a música e aí a galera, ou quem tem o instrumento, começa a tocar em cima. Começa a tocar em cima do bagulho. Em cima da música. O instrumento, tá ligado? E eu Não, senti. peraí. Rola uma música de. Não, rola uma música de. Sim, tocar. Tipo, os caras soltam Solta uma som, música lá no computador. mas tipo uma música ambiente, vamos dizer Uma assim. música ambiente, mas muito, muito foda. Aí quem tem o instrumento, aí toca em cima. Por isso que você falou que o cara que foi com vocês levou. Ele levou, A parada dele. isso, ele levou, só que ele tava num processo dele lá meio que ele não tocou. Que ele ficou mais na dele, tava, né, vivendo o processo dele lá. Porque E ele não ima- tocou. E eu- eu ficava aqui deitado, e eu ficava olhando assim, eu falei, mano, vou pedir pra ele esse bagulho, mano. Mas é que eu imagino que deve ser meio que essa brisa, assim, tipo assim, o cara ele levou um instrumento na intenção, ó, obviamente, de Sim. tocar. Só que eu acho que ele tomou, imagino. Ele tomou. Não, ele tomou. Então, aí eu imagino que isso deve ser uma parada tipo assim, ah, beleza, vou lá, vou tocar, vou fazer um som.
Só que de repente ele tomou e aquele dia não era o dia pra ele tocar, tá ligado? Era o dia Sim. pra ele resolver alguma questão. É, porque depois assim, eu acredito que ele não estava bem, ele precisava resolver algumas coisas dele e ele viveu o momento dele e ele não tocou. E eu tava louco, quase pedindo, você não pedir emprestado, porque, né, porque assim, quando você Primeira toma, vez, tá porque assim, chegando no rolê. quando você toma, você não pode mexer no celular e você não pode conversar com ninguém. Não existe comunicação. Ah, mas é da Não hora. pode. Isso. Você tem que ficar na sua. Não, tá ligado? mas imagina o quão, de repente, isso pode te desviar da intenção real da parada, tá ligado? Sim. Então você não pode falar com ninguém. Eu não podia falar com o cara, eu vou pegar o bagulho dele lá e sair tocando lá e o cara. Mas a minha vontade era, tá ligado? Aí depois eu tava trocando ideia com a Kelly, ela falou: Meu, você devia ter tocado. Porque ela fala, e por isso que eu falo, mano, o lance, o mundo espiritual, a gente vive isso e não percebe. Ela fala quando a gente toca, a gente abre um portal, tá ligado? Então, quando as pessoas tocam no momento da ayahuasca, elas estão abrindo portais. Elas estão. Não portal, é como você. Tipo, não é portal, não, é mais quando você clareasse um campo muito foda, tá ligado? É como Tanto, se sabe quando você vai num você show? se abre, né? Sabe quando você vai num show? Não sei se já aconteceram com vocês, mas que quando toca uma música, um bagulho. Às vezes não é uma música que você conhece, mas te arrepia, você sente uma energia que. É, a música tem esse Cara, poder, né, irmão? que eu vou lembrar agora pra dar de exemplo, mas assim, quando a gente foi no aquele Oxigênio, Big Up tocou. Lembra que o Big Up tocou? A gente foi? Eles tocaram. Não sei qual música que foi, mano. Talvez a Eleva. Cara, eu sentia um bagulho dentro de mim, uma energia que era A música tem esse poder. absurda. E a gente não entende, que a gente é leigo numa parada. Aí quando ela falou isso pra mim, eu falei, porra, faz sentido, tá ligado? Porque a música, ela abre esse campo energético pras pessoas, tá É que sabe o que ligado? é que é? Eu tenho uma brisa, assim, tipo, de música. E eu vou te falar, assim, que independente, tá? Eu acho que em vários estilos tem isso. Quando rola um show, porque muitas vezes você sente que, tipo, a parada é, tipo, meio que mágica, assim, porque eu acho que é uma parada que, assim, quem toca vai ter uma brisa, tá ligado? E o fora quando você toca, tipo, sei lá, uma banda que é foda, assim, que lota um estádio. Tipo, mano, todo mundo tá na mesma sintonia, saca? Óbvio, vai Sim. ter um outro que vai estar, tipo, se cagando, mas assim, se você prestar atenção, assim, rola meio que um. As pessoas choram, Sim, né? Elas eu falo, vaiam às é um vezes. lance que, tipo, todo. É isso, todo mundo fica na mesma sintonia, tá E a ligado? música, que nem eu sempre digo isso, a música e o cheiro, ela consegue te transportar por tempo, né? Fazer você viajar no tempo. Tem músicas assim que, mano, engraçado assim, tem músicas que parece que te levam pra algum lugar, mas essa música nem existia na época que você lembra disso, entendeu? Não sei se vocês pegaram isso, entendeu? Tá Sim. ligado? Uma Sim. música que foi feita, vai, há 5 anos atrás, você escuta ela que, puta, ela te dá uma vibe de há 20 anos atrás, Aí você né? lembra de momentos, né? É, Tipo, puta, nossa, eu fui no show, e eu fui no show, tipo, com aquela galera que eu lembrei dos bagulho e tal. sim. E aí eu falei, ela falou, meu, você devia ter tocado, cara, você não devia ter ficado. Eu falei, mas porra, não conhecia ninguém, eu vou chegar lá e eu tava com medo também, vai que eu caio na porra da fogueira, mano. Porque chega num certo Não, momento, que nem eu mas. tomei uma dose. Quando eu fui tomar a segunda, eu tive que disfarçar que tava bem. Porque eu queria tomar a segunda, tá ligado? Porque eles falam assim, ó, ele falou, quando eu tomei a primeira, que eu tomei metade, ele falou assim, ó, quando você for tomar a segunda, a gente vai ver se você tá bem, se dá pra tomar ou não. É porque E eu isso, imagino que queria tomar. seja de pessoa pra pessoa, né? Sim. Aí eu queria tomar a segunda dose. Aí eu já fui meti aqui a posturinha, mas tava, tipo, meio... Porque o bagulho, ele você dá uma cambaleada, tá ligado? Dá uma parada, você fica meio... Enfim, você fica meio mole. Aham. E aí na segunda dose, aí eu já tomei parruda Vixe. inteira. Andei pra dentro, aí fudeu. Fudeu assim, no bom sentido, né? Aí que veio todo o processo. Aí eu vomitei pra caralho, tá ligado? Aí eu fui entender que aquilo é uma limpeza que você tá tendo, de coisas que você, às vezes, energias que você. Sabe? Porque aqui onde a gente grava podcast, mano, irmão, se você não fazer uma oração, você não se
se você não se blindar de alguma forma, vai tá fudido, mano. Mas foi Porque exatamente. aqui a Você gente lembra? recebe muita Muita gente. energia, mano. tá Você ligado? lembra qual foi a primeira coisa que a Kelly falou quando ela sentou? Não. Ela virou e falou assim: eu posso deixar umas pedras aqui? Sim. E a Tanto que eu gente comprei estranhou. todas, né? A gente estranhou. A gente falou: não, pode, lógico. Daí ela falou: ó, uma pedra pra tal coisa, não sei o que lá, e uma é pra Sim. limpeza. Uhum. Porque ela falou: como vocês recebem muita gente aqui, e é muito louco isso, tipo, eu aprendi isso aqui, tá ligado? Com Sim. vários convidados, tipo, existe toda pessoa que a gente se relaciona, sei lá, ambiente de trabalho, qualquer lugar, tem essa troca de energia, né? E tem essa questão. Então, assim, Muita inveja. como a gente traz muita gente aqui, cada um, ele vai acabar trazendo sua energia. Sim. E assim, não tô falando que a pessoa, propositalmente, ela vem com uma energia Não, ruim. não. Mas se de repente ela vem pra fazer o podcast num dia que ela não tá muito bem, Ela traz essa essa energia tá pra com cá. ela. Uhum. E aí a gente acaba absorvendo isso, tá ligado? Sim. E então, o que eu vomitei ali naquele momento, e é muito louco isso, tipo, quando eu vomitava, teve um certo momento que uma voz, que era eu mesmo, na minha cabeça, era eu mesmo, né? Falando que aquilo era uma limpeza. Tô te limpando. Mas eu acredito que seja tanto energia que vem de fora, quanto coisas suas também. Sim. Porque, pô, vai Eu vir acho que vai muita pegar, coisa, tem vai muita pegar coisa errada. o todo que Ou tá te fazendo tudo que mal. tem ali aquele câncer no bom sentido, tá Sim. ligado? E jogar tudo pra fora. Sei, não que seja uma doença. Você né? falou também que não entendi, tinha nem entendi. comida no dia Mas- também, né? Não, eu Minha risada comi, foi eu espontânea. almocei aqui, né? A gente tava aqui no estúdio, eu almocei, era Não, tipo tanto que eu falei, 3 horas da mano, tarde. que você tava conhecendo, eu falei, mano, come uma coisa levinha e tal, não sei o que lá, já, mas... e assim, você não pode comer carne, tem todo. você mandou uma panqueca mais de boa. É uma panqueca de queijo. Mano, eu Isso. fiquei 4 dias sem comer carne. Você é louco? Eu sou carnívoro, caralho. Não podia comer. Mano, eu sou. Mano, não dá. Eu fiquei 4 dias, fez todo o processo. 4 dias sem comer E ela, eu carne. lembro que ela tinha comentado que você não podia tomar Sim. nenhum remédio Você antes, não pode assim. tomar remédio, você não pode pode, beber. não pode transar, você não pode beber, você não pode fazer. Mano, tem que viver, tipo, Nem 4 ou uma- 5. Nada. Não, então, mano, mas é porque, tipo, mano... Quinta série nunca vai sair da gente, Mas irmão. não pode. Mas Então, você tem eu que fazer entendo. um jejum ali, tá ligado? Mas sabe o que é? É isso que eu falo, mano. Por exemplo, o dia que o Paulo veio aqui e... Assim, eu nunca tive muito contato com essa parada, assim, né? Essa Sim. parada de religião. Então, minha preocupação, e imagino que foi a sua também, quando você pega uma parada que você desconhece, a minha, pelo menos eu tenho essa brisa. Mano, eu quero demonstrar respeito, tá ligado? Eu não quero fazer nada que desrespeite. Sim. Eu fui lá, tipo, focado numa parada, tá ligado? Então, assim, é aquilo que a gente tava falando antes. A gente conhece muita história de ayahuasca, de galera que, mano, é cabeçuda e quer, tipo, chapar, tá ligado? Como se o ayahuasca fosse somente uma droga, tá ligado? Tipo, Mas eu tenho certeza que as pessoas que tomaram a vibe de curtição como recreação, elas se fuderam, mano. É. Eu tenho certeza, Ah. mano. Certeza. Porque o bagulho deve Bad ter vibe, tido uma né? cobrança ali. O cara falou, caralho, o bagulho não é isso não, mano. Não, e o Tá pior é que, assim, Certeza, mesmo que tenha uma cobrança, o cara muitas vezes não vai levar a sério. Ah, foi só uma brisa, foi uma bad vibe. Não, mas É eu porque acho, eu, acho, eu não, acho sabe que por não, quê? querido. Não, Porque mas é é muito- porque... O Não sei. bagulho é muito real. Não, eu sei, mas... não sei se eu não tô conseguindo me expressar. Eu tenho essa dificuldade, mas... O que eu falo é o seguinte, às vezes o cara ele é tão cabeçudo que ele vai encarar isso apenas como uma bad vibe e foda-se, Pode ser Tá também, ligado? pode ser. tá ligado? Mas o engraçado, o Fusca veio aqui e ele falou, né, que ele vinha um moleque Teve uma criança que É, era Krishna. Krishna. que era Ele viu do... Krishna e Jesus, se eu não me engano. A Kelly fala que eu sou filho de Krishna, tá ligado? Da A hora. gente tem nossas linhagens, né? Tipo, você deve ter deve não, né? Você tem a sua, você tem a sua, e eu sou de Krishna. E exatamente naquela noite era era algo voltado a Krishna e não era porque assim eles postam no Instagram lá, né? E o que eu fui era um centro universalista, né? Que ele é várias religiões, o Rastafari, Ele absorve ou tudo. qualquer, o hinduísmo, né? Enfim, É, tudo. é Tudo hinduísmo. no mesmo ambiente. Tanto que você vai lá, você tem, mano, você tem tudo lá, irmão. Tanto que vai até crente lá. É um bagulho, não sei. O tanto que eu quero trazer a Tati, Xamã.
a xamã, né? Eu acho que é Tati o nome dela. Eu quero trazer ela aqui pra gente trocar uma ideia, pra tentar entender como que é isso, porque é um Mas ambiente eu acho muito massa, tem porque... tudo. E como que isso funciona? Porque eu acho meio estranho. Que assim, você tem são várias religiões que existem no mundo. Sim. Como você consegue alocar tudo isso no mesmo ambiente? Mas Como que mano, funciona mas todas sabe só o que ela essas quer? É energias, tá que, ligado? mano, eu acho o seguinte, quando você tem uma proposta dessa que é mais pluralista, qual o recado que você passa? Todo mundo é bem-vindo, irmão. A gente não tem diferença, Sim, sabe? não, eu entendi isso, achei muito foda, mas como que no mundo espiritual isso se comporta, isso, tá ligado? A Uhum. brisa que eu quero chegar? Como que, tipo, no mesmo lugar tem uma pessoa do candomblé, tem uma pessoa da Umbanda, tem uma pessoa do Rastafari, tem uma pessoa, um espírita, tem um hinduí, sacou? Como que isso no mundo espiritual se comporta? Tanto que eu quero trazer ela aqui pra gente, É tanto que eu já troquei interessante ideia, isso, interessante. pra poder entender como no mundo espiritual isso se comporta no mesmo ambiente, tá ligado? E por sorte, teve um bagulho de Krishna, né? E não tava escrito, Então, tá mano, ligado? Na hora que ela falou, aquela já olhou e falou, meu, de que esse cara, tipo, puta, ela falou, falei, e eu, né, já em choque, eu vi, Não, então, foda, mano. né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque por dentro, mano, eu tava muito apreensivo com É essa que eu acho que parada, tem tá essa ligado? brisa, né? De tipo, meio que nada é por acaso, tá ligado? Ah, Tipo, com certeza. Ah, Eu sempre, fui né? lá porque tinha que estar, tá ligado? É. Mas não, eu também tenho essa brisa aqui, tipo, porra, mano, o que for pra acontecer vai acontecer e vai acontecer daquele jeito e era pra acontecer daquele jeito, né? Sim. E não tem. Mesmo que você. Porque a gente também não sabe o que vai acontecer, qual que é a ideia final. Mas, mano, é tudo, tipo, te leva pra aquele caminho. Até Ah. aquela coisa que eu sempre digo, mano. Às vezes você tá numa situação que você fala, pá, mano, por que eu tô passando por isso, né, mano? Mas aquilo vai te levando pra aquele lugar, aquele lugar vai te levando pra aquele, que você fala, puta, mano, faz um puta sentido eu ter passado por isso pra eu ter chegado aqui, porque eu tinha que ter passado por aquilo. Se eu não Sim. tivesse aquela experiência ruim que eu É. tive, É. eu não ia chegar onde eu tô hoje, assim. Mas eu acho, Sim. eu tenho esse pensamento. Eu acho que assim, tudo que a gente passa na nossa vida, todas as experiências, elas são válidas porque elas vão te agregar alguma coisa, tá Claro. ligado? Então, assim, muitas vezes você não entende, às vezes na hora, o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que você passou por determinada coisa, mas eu acho que faz parte pro seu crescimento, tá Isso ligado? acontece muito às vezes quando você, tipo, fala, puta, vou fazer uma parada certa agora, né? Você vai, faz tudo certinho, certinho, aí você vai se fode. Aí você fala, caralho, puta que merda, velho. Porra, fiz o bagulho certinho. Mas aí você entende que você tinha que ter passado por aquilo. Não, Que é era uma igual, aprovação pra você estar onde você tinha que estar. tem um lance, acho que nem precisa abrir aqui, não sei, eu acho Claro. que algumas coisas talvez a gente Não entende? não tenha, não, talvez a gente não tenha que explanar, sabe? Mas aquele lance que você falou, que você sentiu comigo, tá ligado? Uhum. Né? Então eu acho Mas que... eu vou falar aqui pra todo mundo ouvir. Não, se quiser falar, fala, mas é porque eu tenho Tô meio que zoando. essa brisa, assim, sabe? Tipo, eu acho que Não, algumas mas coisas... Pode falar meio é por cima, aquilo porque que eu eu não sei. falei. Não, aquilo que eu falei, né? Tipo, o lance da ayahuasca, ele não é você que procura, ela que te procura, tá ligado? É um bagulho foda. E você tem que sentir dentro de você. Mesmo que você fale assim, não. Não. Mas lá no fundo você fala, puta, se pá, eu tenho que viver essa parada, tá Não, ligado? relaxa, depois quando acabar o episódio a gente... Não me conta. E Mas e o faz lance a que a gente tava conclusão falando aí. da comida, né? Então, eu comi aqui, era 4 horas da tarde, almocei, comi bagulho leve, acho que foi arroz, e uma panqueca de queijo, mano. Só posso Pontuar? falar uma brisa aqui, nada a ver. Se eu falar pra vocês que já deu 1h33 de papo, vocês acreditam? Caralho. Acredito. Lógico que acredito. Achei que tinha dado 1 hora. Nada. Vamos que vamos. Então, comi só, era umas 3, 4 horas eu almocei, só um arroz com, acho que um pouquinho de feijão e uma panqueca de queijo. Algo bem leve, né? Porque, enfim. Cara, quando você vomita, né? Cara, eu vomitei quase meio balde, caralho. Foi um bagulho marrom, escuro, assim. E você falou que Aí não foi depois. nada da comida, Não, e né? não saiu um grão de arroz, mano. Saiu só uns pedaços. Porque quando você toma, né? Eles dão umas frutas pra Saiu as você frutas. poder. Não, tipo, quando você toma a dose, você come umas frutas pra poder tirar aquele gosto, né? Uhum. E a única coisa que saiu foi um pedacinho das frutas, mas o que eu comi no dia, eu tomei um puta café da manhã, almocei, tá ligado? Não tinha, eu tava com o estômago limpo. E o que eu botei pra fora ali foi absurdo, mano. Absurdo, absurdo, absurdo. Muita coisa.
um bagulho meio marrom, assim, meio... sabe? Aí chegou uma hora que saía água, assim, tipo, água amarga. Aí no momento que saiu essa água amarga, veio a voz na minha cabeça falando que era... que aquilo era uma limpeza que tava acontecendo, tá ligado? Que doideira, né, mano? E é muito legal, assim, porque, tipo, você tá ali, mano, no seu momento, mas as pessoas que regem a casa, elas estão cuidando de você. Tipo, mano, ele tá fazendo um som, Ele tá te mas olhando. ele tá andando, ele vai olhando um por um, porque, assim, fica vários colchonetes, né? Sim. Tanto tinha momento que eu ficava sentado. Tá, porra, você é louco? Tinha momento que eu ficava. Eita! Tinha momento que eu ficava sentado, tinha momento que eu deitava, tá ligado? Então você vai passando por alguns processos ali. E o cara sempre passando. A todo momento você se sente cuidado ali. Você não sente que você tá sozinho. Tá ligado? E ainda mais eu fico com a Kelly, né? Eu fico com ela e ela cuidou muito de mim, tá ligado? Aí veio a terceira dose, né? Aí. E eu já. Meu irmão, eu não conseguia ficar de pé. Que aí eu já Caralho. tava meio. Mano, já, tipo, não sei o nome disso, tá ligado? Não vou falar chapado, porque Não é, acho não. que não condiz, né? Não é a palavra exata. Mas eu já tava, tipo, mole. Legalzão. Já tava, tipo, meio. Aí quando falou agora. Aí, porque assim, quando vai ter as doses, né? Eles param a música. E eu não sei se toca um sim, eu não lembro, mas Mas tem um anúncio, tem um assim. anúncio. Terceira dose. Aí já. Nego já, né? Aí quem tá deitado já levanta. Pai, já rola uma movimentação. Só que tipo assim, na primeira foi uma banca, assim, foi uma galera. Aí na segunda já foi um pouquinho menos. Na terceira tinha uns 4 na fila, tá ligado? Tanto quando rolou o anúncio da terceira, a Kelly, ela tava lá ela tava lá no momento dela ali e tal. A Foguela ela veio até mim e falou, Rafa, se você não quiser tomar a terceira, você não precisa tomar. Eu não, tô sentindo que eu não preciso, porque eu já tava, tipo, legal. E o que eu tava passando, no meu processo, já era o suficiente, tá Sim. ligado? E. Eu não tomei a terceira, tá ligado? Mas é muito legal, mano. Tem uma galera que tira uma onda, faz um som. Tinha um japonês lá, eu falei, mas o japonês vai dar trabalho. Ele ficava dançando em frente à fudoada da fogueira, eu falei, mano. Aí ele saía, tocava o tambor, o bagulho. E eu ficava olhando, e eu, né, é foda, eu sou muito quinta série, eu gosto de tirar, Total. tudo que eu Eu vejo, conheço. eu quero, eu tenho uma ótica meio, né, e eu vi o japonês, assim, eu falei, nossa, mas assim, eu falava assim, mano, mas eu queria estar na brisa, não na brisa, né, mas eu queria estar no momento dele, que ele levantava, aí ele dançava, aí ele tocava o bagulho, tá ligado? O instrumento lá, que eu não lembro o Curtindo nome, intensamente, né? na fogueira, ia pra lá, eu falei, caralho, mano, será que eu... E eu queria isso, né, eu queria estar... Só que eu entendi que, como era a primeira vez, eu tava num processo, né? O meu processo, no momento, era aquela limpeza, tá ligado? Não, então, e eu acho que até aquela brisa que a gente falou, tipo, como era a primeira vez, você fica mais apreensivo. Aí as próximas vezes, como você já sabe como funciona o esquema, às vezes você se sente mais à vontade, fala, peraí, não, tô bom pra levantar, pra tirar minha onda, tá ligado? Então, mas eu acho que não. Por quê? Porque o mano que foi com a gente, ele já levou o instrumento dele até nesse pensamento. Só que o momento dele ali, o processo dele, que os mentores dele, sei lá, como né, as pessoas queiram Classificar. classificar da forma que quiser, independente da sua religião, o momento dele era aquele, de ficar ali na dele, tanto que ele ficou na dele, não levantou muito, Não, sim, tá eu ligado? imagino que Então não deu. o que vai ditar a regra, entre aspas, é a partir do momento que você tomar. É o que você precisa, Mas não é o que você quer, não, então, o tá que eu quero ligado? dizer é que, tipo, a primeira vez é somente expectativa. Você não tem Você não sabe o que vai uma acontecer, parada né? pra você comparar, tá ligado? Você Uhum. não tem, como que fala? Bom, A vivência da parada. não, quando você já tem uma experiência, você consegue, tipo, comparar. Quando você não tem, você não sabe o que te Sim. espera. A partir do momento da segunda vez que você vai, você já sabe como que funciona. Então, é isso que eu falo. Tipo assim, claro, o que vai mandar é a partir do momento que você tomar uma parada
E aí você vai ter a sua brisa e vai entender, sua brisa entre aspas, e aí você Sim. vai entender o que que é pra você. Mas é o que eu falo, de repente você vai se sentir à vontade, porque que nem você falou. Ah, eu fiquei meio assim, eu não sabia se eu podia fazer tal coisa, se eu não podia. Uhum. Aí depois você já começa a entender mais ou menos como que Ixi, funciona. na segunda vez você vai ver, queridão. Vai Então. chegar lá, vai estar vai tá que nem o japonês. Pior que não, porque assim, o lance não é o que você quer, é o que. Não é você que manda, Uhum. é o que você precisa. Sim. Tanto que quando acabou, acabou, tipo, começou, tipo, 10 horas da noite e era de madrugada. E o bagulho é uma parada de quase 12 horas, mano. Não é um bagulho de 3, 4, é tipo umas 8 horas, mais ou menos. Tanto que eu dormi lá um tempo, eu não fui embora. Tem uma galera que vai embora, mas tem muita gente que fica lá. E eu bojeei lá. Bojeei assim, né? O corpo tá cansado, mas sua mente ainda tá no processo, tá ligado? Tanto que eu não Sim. dormi. Fiquei lá, porque eu tinha que ficar lá. Não dava pra ir embora. Eu perdi o que eu ia falar. Mas assim, não é o que você quer. Eu posso, tipo, a segunda vez, né? Falar assim, puta, agora é a segunda vez, já sei confusão, eu vou querer tocar. Mas às vezes não é o que eu necessito, tá ligado? Às vezes eu Uhum. preciso passar às vezes os meus mentores, sei lá, a Ficar de medicina, boa. né? Porque eles não chamam de ayahuasca, eles chamam de Não. medicina. Tem que saber o que a medicina quer tratar em Sim. mim naquele momento. Se eu for Não, um momento mas de felicidade, ok. é Eu por, vou é por poder ir na isso. fogueira, vou poder tirar uma certa onda ali, Uhum. como que se chama isso. Não, mas é por isso que eu falei. Eu acho que, assim, claro, o que vai. Não é mandar, né? Mandar eu acho que é um bagulho muito Não, mas autoritário. mas assim, o que tem que Mas ser feito, o que você precisa. o que vai te mostrar como que vai ser é quando você tomar. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a segunda vez você não vai ter mais a questão do inexplorado, do tipo. Porque eu tava com medo É. de dar Não, então. trabalho lá, de, Não, mano. então. E E pra ir no aí, banheiro, pra fazer você um falou, xixizinho lá. conta aí. Nossa! Mas nossa! Fiquei segurando lá, deitado. Eu falei, não dá, não dá, não dá. Porque eu falei, mano, eu tava com medo de levantar e cair, velho. Porque você fica tímido, né? Porque você não conhece ninguém, mano. Então, Já começa por aí. é esse o ponto que eu quero Você não chegar. conhece ninguém. Eu só conhecia a Kelly, minha, né, que foi comigo. Eu só conhecia ela. E eu, mano, apertado, e eu queria ir no banheiro, e eu, mano, e se eu cair aqui, o que vai ser, tá ligado? Não, você não vai sair. Fica aí. Quer breja? Tem aqui. Eu gosto quando você tá aqui. E. Falou tão autoritário que, mano, não ousei descumprir a ordem. Eu que mando aqui, irmão. Toma uma brejinha. E. Perdi o raciocínio que eu tava falando. Você tava querendo fazer xixi. Ah, então. Aí, mano, eu fiquei com medo de cair, velho. Porque eu tava Porque, como, né, você entra numa vibe meio. Você fica meio mole. Tanto que eu levantei e comecei a fazer uns polichinelos. Te juro, mano. Não polichinelo. Eu levantei. O cara meteu o alongamento, tá ligado? O alongamento. Quando eu levantei, aí fiquei assim, esticar o braço. Aí eu dava umas mexidas na perna. Falei, puta, será que eu consigo ir, mano? Ficava na dúvida. Falei, mano. Vai E ter eu, que e eu ir, já mano. eu já segurando uma cota, mano. Uma Mano, a bexiga cota, uma doendo. cota. Sabe quando você já fala, mano, eu preciso resolver isso, mano. Sim. Aí levantei, estiquei os braços e, tipo, fica um mano, né? Que eu falei, fica um cara que ele fica ali só cuidando da Meteu galera. o Miguel pra ver assim, será que eu aguento? E pior assim, se você precisa de uma ajuda, eles te ajudam, tá ligado? Sim. Tanto que quando antes de começar, eles meio que... Eles falam algumas coisas, tem um pré ali, né? E eles falam, ó, se alguém precisa de ajuda pra alguma coisa, precisa ir no banheiro, não sei o quê. Tanto que, mano, teve uma hora que eu vomitei muito lá, que eu enchi quase metade do balde. Aí eu dei uma deitada, mano, do nada meu balde já tava limpo. Zerado. Já pegaram o saquinho enrolado, já botaram... Mano, tipo, eles são muito proativos nisso, tá ligado? Eles realmente cuidam de você. Tanto que eu fui pegar o balde de novo, eu falei, que isso? Limpo, tipo, nada, assim, branquinho. Eu falei, caralho, esse cara é foda, tá ligado? Aí eu falei, mas você fica com vergonha. Falei, fulano, vem cá me ajudar pra não banheiro. Não, aí eu levantei, dei uns esticão lá, eu falei, não, mano. Aí eu olhei assim, né, e era um rolê, né, que era um puta galpão largo. Vai, que se foda. Nossa, dei 3 passos, aí fui, mano. Aí também, a hora que cheguei, botei os 2 braços assim, parecia na parede.
Falei, nossa, como eu precisava disso. Mas aí voltei de boa e descansei. Mas resumo, foi uma experiência muito foda. Eu acho que quem tiver sentindo no coração de fazer isso, aí galera de casa ou vocês Deixa, aqui, deixa eu enfim, te perguntar, ô Rafa. assim, façam que... É que não falo, né, mano? É um bagulho que você decide. A parada vem até você, ela que te procura. E se ela tá te procurando, você sente que tá te procurando. É, Vai tomar. ô Rafa, até queria perguntar pra você assim. A Jay veio aqui, né? Ela tomou. Aí ela falou que às vezes você vai na primeira ou na segunda, às vezes é tranquilo, né? Que aí depois eu acho que na terça. Depende da pessoa também, de Do que como ela tá a precisa, situação, né? Do né? que ela precisa. Que ela precisa. Vem mais forte a pancada, né? Vem umas coisas muito mais, umas porradas muito mais fortes. Ela falou... Você tava, no começo, você tava esperando essa porrada forte ou você foi meio que, tipo, achando que ia Cara, ser mais tranquilo? eu fui lá, que nem eu falei, não sei se eu falei já aqui, mas quando eu saí de lá, eu fiquei meio frustrado, né? Né, você tinha comentado isso. Porque eu fui lá que eu queria resolver alguns pontos da minha vida que estavam me incomodando, tá ligado? E eles não foram resolvidos e nem tive nenhuma... nada referente a isso no Sim. meu momento. Só que depois eu fui entender que é um processo. Eu precisava primeiro passar a primeira etapa de limpeza, não sei o quê, e isso pode vir a acontecer nas outras vezes, Tipo, te tá ligado? preparando pra porrada. Isso mesmo. Não pra porrada, mas Mas, tipo, pra poder chegar onde eu quero chegar. sim. Mas a porrada que ela falava, que tem pessoas que falam isso, eu entendi. É quando, pelo menos comigo, né? É quando coisas que você faz meio que vem à tona. Você entende, tá ligado? Ah, putz, esse bagulho que você faz de errado, ou às vezes, não posso usar como exemplo, às vezes você é um cara que é oportunista, que você quer se dar bem nas costas dos outros. Às vezes você é um cara que engana as pessoas. Sei lá, tipo, É tipo assim, sabe? é aquela parada assim, tipo, Um o cara é exemplo. oportunista, ele sabe que ele é oportunista, mas fica no subconsciente dele que ele não se ou importa tanto com ele isso. tá sendo cuzão em algum momento com alguma coisa. Não sei, eu acho que Então, cada aí um quando tem. bate, Mas em eu devo mim imaginar foi assim. coisas que vieram à tona, que eu não vou abrir aqui, mas que foi vindo, assim, eu, puta, pode crer, aí você, caralho, aí você, não é que você se sente mal, mas você começa a entender aquilo, tá ligado? Você, puta, pode crer, tá, tal coisa, pô, pode crer, tá ligado? Então você Eu acho que é uma vai te parada clareando, que... não é um bagulho que você entra numa bad, vai te clareando a mente. Eu acho que o vômito, ele vem muito disso, tá ligado? Que conforme você vai resolvendo essas questões, aquilo vai virando uma energia que tá dentro de, sei lá, tá dentro de Algo que você que fica você te precisa remoendo, jogar né? fora, Uhum. precisa tirar do seu corpo, e aonde vem o vômito. E todos vomitam. Não tem ideia, mano. Tanto que era não é engraçado, mas assim, era muito louco, assim, Curioso. curioso, né? Que todo mundo, quando levantava pro lugar, ia com o balde na mão, tá ligado? Mano, onde a galera vai no banheiro, o baldinho na mão, tá ligado? Tipo, vai na fogueira, o baldinho na mão. Porque você pode, Algum momento. em algum momento, pode ser que você vai ter seu momento lá e você vai precisar ter o balde do seu lado, tá ligado? Quantas pessoas mais ou menos tinha lá no dia, você lembra? Cara, não tinha muita não, mas tinha umas 25, 30 pessoas, mais ou menos, tá ligado? Sim. Tem pessoas que dormem, mano. Que deita e vai fundo. É cada um. Né? Uhum. Eu quero na próxima vez, mano, tocar, mano. Quero tocar, quero estar na fogueira lá, eu quero viver a parada, mas não é o que decido, né? É o Sim. que, né, na verdade, que necessito. Não, mas vai preparado pra isso e aí o que rolar, rolou, irmão. Uhum. É isso aí. E, ô Rafa, e tá preparado pra segunda? Eu tô, mano. Tô querendo aí, eu acho que mês que vem. Mês que vem? Quero um lugar mais aberto. Aqueles assim, o que vai rolar na segunda? Ô, quero- mano, é engraçado, né? A gente achou que ia ser, tipo, mano, a gente fazendo o episódio ia ser mó estranho, quinta né? série, né? Tipo, o bagulho só... Algo mais espiritual, né? Mó papo de emoção, irmão. Não, na verdade, a gente falou sobre muitas coisas. A gente falou sobre É que você ficou uma parte de tempo lá fora. muquiranas, falamos sobre motel, falamos sobre tudo, mano. Mas acho que é E isso, a né? gente, Acho que o lance... e a gente tá fechando com a parte espiritual. Não precisa fechar. Que horas que é? Não, Meia-noite. Já... Ah, não Tá meio sei, vê vocês estendido, aí. mas é isso, eu acho que é muito louco. E o lance de podcast, vocês estão gostando de fazer, mano? Tá curtindo? Ô, pra caralho, E mano. você? Tá Ah, gostando? mano, cara, eu vou te falar assim, eu não vou meter o louco de falar que, mano,
é um bagulho que, ó, vocês aí que pensam em fazer um podcast, achar que é, sossego, irmão, esquece. Não, Esquece. bagulho É um Tá trabalho ligado? como se fosse outro. Não, é um trampo, fim. E o pior, É um trampo, fim. não pior, né? Mas assim, e é um bagulho que não é remunerado, mano. Não. Tá ligado? Pelo menos no início, né? É um bagulho que. Mas trabalhar com o YouTube é isso, né? Não, e Independente assim, se você é um criador de conteúdo único, só você e uma câmera, um vlog, qualquer porra que você fizer na porra do YouTube, o começo ele é árduo. Por isso que muitas pessoas desistem. sim. Só que é um bagulho que eu entendi. Mas aí que tá. É que tem muita gente também que é vislumbrada. E aí quer o retorno imediato, sabe? Acha que, tipo, um mês Mas foi o que você falou monetiza pra mim que canal o Flow, e ele começou a... tudo flores, tá O Flow ligado? começou a ter retorno 3 anos depois, não foi? Acho que foi 2, mano. 2 anos. Acho que foi 2 anos depois. Os 2 anos só cara, e os tirando caras do se bolso. fodiam mais porque os caras é do sul, né? Imagine você trazer convida. E o foco é Rio São Paulo. Não, Não, tem mas como, né? uma coisa que eu vi E os o caras Igor deviam falando, pagar até passagem de avião pros caras virem, tá ligado? Quando morava em São Paulo, por exemplo. Mas, uma ó, coisa que o Igor... Não, só deixa eu ó. finalizar isso aqui que não. me Uma coisa que me o corta. Igor falou, ele disse assim que... até que se foi pra cortar, eu acabo me cortando sozinho, que eu nem lembro mais o que eu ia falar. É que... Putz, mano, eu nem lembrei. Vai, fala o que você vai falar, depois eu falo. Não, então, continuando, tipo, velho, é foda, assim, você tem que ter um compromisso com a parada, tá ligado? Tipo assim, tem dia que tem gravação, às vezes você não tá, tipo, tal, mas, mano, só que assim, o que eu falo que é primordial, e que a gente já trocou ideia, até em reunião e várias coisas assim, é que a gente tem uma vantagem, mano. A gente é brother, tá ligado? De mil anos, Sim. e a gente tá fazendo uma parada, de repente... Todos nós já tivemos banda, já trampamos com música de alguma forma, tá ligado? A gente nunca teve, tipo, uma banda. A gente já teve projeto, umas brisas de fazer som junto e Sim. tal. Mas na prática mesmo a gente nunca teve banda. E agora a gente tá tendo a oportunidade de fazer uma parada junto. Sim. E eu acho que isso talvez facilita bastante qualquer sacrifício que o bagulho acabe causando, tá ligado? Então, assim, a gente vê que, velho... mano, tem que vir aqui fazer um podcast, mas daí você pensa, porra, vou trombar o Rafa, vou trombar o Pima, tá ligado? Foda, sabe? Então, tem essa vantagem, assim, e a gente se conhece há muito tempo, e a gente já passou por muita coisa junto, assim, Pra né? caralho, velho. A gente, se for sentar assim, aqui, nossas histórias é mais 18, né? Mas a gente já passou por cada situação, assim, tipo, puta, eu e o Rafa já passamos pros BO, com o Crildo também, nós três juntos, e cada um, mano... E é legal, tipo, poder olhar assim e ver o Crildo aqui, tipo, poder olhar pro lado assim e ver o Rafa, assim. Porque, Aham. mano, tipo, quando a gente se conheceu, a gente nem imaginava que, tipo, Não. ia ter um projeto desse no futuro, né? O máximo é Uhum. uma banda e tal, mas uma parada dessa, assim, é bem legal, assim, você pensar nisso. Porra, onde que a gente Sim. chegou, né? Sim. E, como eu falei, quando a gente começou a fazer o projeto, eu queria ficar onde o Crildo tá, né? O último lugar que eu queria estar era aqui na mesa. Nos bastidores, É, ali. sim. Sim, não, no trás, início de tudo. Eu não Tanto que, desculpa, mas quando o bagulho virou o lance de estúdio pra podcast, eu falei, mano, Fudeu. mesmo quando era estúdio de música, eu pensei, mano, o meu conhecimento ele não é profundo, tá ligado? Ele é raso. Dá pra ajudar? Dá pra ajudar. A gente tem experiência com estúdio, com essas paradas, e aí você contribui de alguma forma. Mas eu falei, mano, podcast, como que eu vou contribuir, tá ligado? Mas é aquilo, mano. Nenhum de nós. Tá, tudo bem. Eu fiz faculdade de rádio e TV, mas, tipo, mano, não me formei, tá ligado? Mas, assim, a gente deu as caras, irmão. foi aquela coisa, quando a gente começou a testar aqui as paradas, de fazer os... Porque a gente fez uns 10 episódios, assim, uns 5, assim, a gente não lançou nada, assim, só pra testar, pra ver como é que ficava, pra entender a vibe da parada. E eu não tinha, a última coisa que eu queria era estar aqui, assim, eu queria, tipo, era estar onde eu queria tá lá no fundo, lá, e, porra, e não tinha ninguém pra estar aqui na frente, tá ligado? Tipo, a gente queria fazer o bagulho, mas não tinha um cara pra fazer. Eu falei, mano, então eu vou sentar aqui e vou fazer, só até a gente achar alguém. Só que aí foi rolando. Aí o Zé falou assim, não, fica só você. Daí eu falei, puta, Zé, não vou ficar só eu, né, mano? Preciso de alguém, cara. Aí eu falei, puta, quem que eu chamo, mano? Mas é Quem que aquilo, eu chamo? eu- Aí eu falei, mano, tipo, no terceiro quem que eu chamo, já veio o Rafa na cabeça. Eu falei, mano, vou chamar o Rafa, mano. Mas será que ele vai vir, mano? Aí eu chamei o Rafa, mano. Nossa, Eu- pensei É umas porque- 3 vezes, né? É porque é Que era uma foda. resposta, né, mano? Não, então, isso que eu ia falar. Eu acho que é foda você. Ainda mais assim, tudo bem, tem gente que, tipo assim,
Tem aquela galera que é mais, tipo assim, não, já tem aquele sonho, já tem aquela vibe de, não, eu quero estar na frente, eu quero apresentar, eu quero, tá então, ligado? a gente... Eu não, eu... E aí, tipo, do Pima, eu acho que é esse lance, tipo assim, porra, foda, né? Muita responsa, tipo. E aí você Fica se fica expondo, meio, né? Porque você fica se expondo, você fica botando sim, sua cara na é exposição, internet. exposição. E Internet você, é às vezes, você dá exposição. uma opinião que, sei lá, às vezes uma pessoa não entende o tipo de opinião que você tá dando. Não, e aí eu achei legal, porque, mano, o Rafa, além de ser brother, tá ligado? É uma forma de você dividir a responsa e meio que, tipo, ser o seu. Como que eu vou dizer? Uma parada de segurança, assim, tá Sim. ligado? Então vocês dois, tanto que, assim, é óbvio. No começo, como a gente não é especialista nesse meio, ninguém estudou profundamente essa parada, tá ligado? Então, se você não tivesse aqui no Leonardo David aqui, eu Então, assim, aí e é uma parada que, mano, eu falo assim, cara, eu assistindo. Comeu um tomatão gordo, tá conseguindo. perdeu até o sorriso. Não, é o que eu Até falo, fala. mano. Passando mal. Mas é de coração mesmo, tá ligado? O bagulho que eu falo é que, tipo, mano, já existe um entrosamento natural de vocês por causa da amizade, tá ligado? Mas, assim, eu digo, principalmente no dia que colou eu e o Daniel pra, tipo, a gente fazer aquele episódio, tá ligado? Porque eu sempre fico aqui no backstage e pra mim é uma coisa. O manga, você tá falando? Não, quando Não, foi eu e o o Dan. Daniel. O Dan, caralho. Ah, o O Dan, Dan. o Dan. Pode crer. Porque quando foi eu e o Manga ainda era o começo e tal. Mas, mano, quando foi eu e o Daniel, quando eu, tipo, mano, valendo, tipo, velho, parece que baixa o bagulho em vocês, tá ligado? Tipo, e eu falo um lance de profissionalismo mesmo, assim, vocês encaram a parada, tipo, sério mesmo, assim, vocês, mano, dão um show de bola. A gente, mano, vários episódios, a gente já teve, mano, várias adversidades, assim, que vocês, mano, levaram de letra, irmão. Sim. Tá Ah, ligado? que bom. É tipo. É muito louco isso, né? Porque a gente nunca estudou comunicação, jornalismo, sei lá, coisas que Então, assim, tenham o lado de comunicador envolvido, tá E ligado? aqui, se você for ver, Eu assim, acho a que- gente da equipe, assim, que a gente é em 5, né? Uhum. Tem nós 3, mais 2 pessoas lá fora, lá. E, mano, a gente nunca. Ninguém é formado em nada de comunicação aqui, assim. Tipo, tem o Crio do Sou Rádio quase. TV, tem quase Rádio TV, mas ele fez o quê? Há 15, 20 anos atrás? Eu me formei, entre aspas, eu falo que eu me formei porque eu fiz TCC e passei. Mas você fez aonde? Na Rádio TV, na Uni Santana. Ah, eu fiz uma faculdade aqui na São Judas, mas eu só fiz pra ficar num bar. Cara, eu é mano, sério, tanto que eu tenho uma conta. Não vou, né? mas, mano, Uma é o que eu conta falo. no bar É o aí, que eu falo, mano. desde 2009. Ó, Se faculdade, calcular juros, faculdade é o eu tô seguinte: fudido. quando você faz faculdade, não tem como você não aprender nada. No mínimo, você aprende a beber. Não, Com certeza. era absurdo. E, mano, eu fui burrão, porque assim, eu passei na Uni Santana e passei na segunda chamada na São Judas. Eu falei, não, vou fazer a Uni Santana. Tipo, mano, o que eu gastei de condução. Não, você é louco. Você tava do lado de casa, querido. Exato. É. Não, eu fiz também, eu fiquei, Lesado, durei, eu acho que 2 semestres. Porque eu, mano, eu era muito. Ah, eu era moleque, Não, né? Eu tinha. Eu nunca fiz faculdade, né? 18, Então, 19. Não, mas é o que eu 20. falo, tipo assim, quando eu fiz a faculdade, eu não tinha maturidade que eu tenho hoje, ou de alguns anos pra cá, pra, tipo, entender o bagulho e levar com seriedade, tá ligado? Porque se tivesse, eu ia aproveitar muito mais, mas você tá naquela coisa, porque assim, você, talvez, não sei, mas a questão do ensino, por exemplo, quando você estuda, desde, mano, prézinho, você vai na primeira série, até a oitava série, faz colegial, é aquela coisa rígida, e a faculdade ela te dá uma liberdade, tipo, você pode entrar na segunda aula, pode entrar não sei o que lá, Sim. aí, mano, se você tá acostumado a ficar preso, você ganha liberdade, irmão, aí fudeu, né? É porque assim, eu percebi, mano, que a música, quando ela entra na sua vida, ela destrói alguns sonhos que você tem. Você já passou por isso, né? Mano, Não sei você. O ó, que acontece? teve um semestre, whatever, que eu fiquei de DP em 4 matérias, porque eu priorizei gravar o CD com o Arbis, tá ligado? Então, assim, quando assim, às vezes quando você é moleque, você tem um sonho de ser algo. Você, quero ser tal coisa, tá ligado? E quando a música entra na sua vida, ela destrói essas paradas. E às vezes ou ela pode te fuder, ou pode ser foda. Ou você pode viver da parada. E a gente vive num país que, infelizmente, você viver de música é extremamente difícil. Ou, assim, a gente, quando é moleque, a gente quer viver de banda, tocando.
Mas hoje tem como você viver de música de outras formas. Se você não rola você no palco, rola você ou como produtor, ou como empresário, ou como alguma coisa ligada à música, mas que esteja, enfim. E eu percebi que a música, ela destrói alguns futuros. Por quê? Eu não vou falar por mim. Eu, quando era moleque, eu adorava lance de computador. Eu tenho certeza que eu seria um cara do TI. Uhum. E hoje TI é uma área que paga aí, cara, é 10 conto, 8 conto, 15, dependendo da você- empresa, você ganha 30 você- pau por mês. Você se garante. Tem amigo irmão, você meu se de garante. TI que ganha 40 pau por mês, tá ligado? E eu queria isso, eu adorava esse lance de computador, eu adorava isso, mas quando veio a música, irmão, fudeu, velho. E o Yuji, que é meu brother, a gente, né, ele era pra ser jogador de futebol, mano. Ele jogava muito. Ele ia pra fora pra jogar. Aí ele conheceu a porra do Blink. Ele falou, eu quero viver isso, eu quero ser um rockstar. É. E destruiu a porra do sonho dele. Talvez ele seria um puta jogador de futebol, tá ligado? Mas, então assim, e eu já vi outras histórias também de pessoas que queriam ser algo, mas quando viu ali mano, eu quero ser isso, tá ligado? E acaba que nem o lance da rádio TV que você falou, tipo, que nem eu fiz biologia, velho. Tipo, mano, nem eu tenho medo de barata, mano. Mas, Eu vou fazer biologia, mano. Tá mas, ligado? Mas era o que eu queria fazer no momento. Mas eu queria viver aquilo, eu queria tocar, eu queria ser um rockstar, então. E. Sei lá, é o Mas- destino também, não, nada então, é por mano, acaso. mas tá ligado? é que eu Talvez não era pra falo. ser um cara do TI, talvez Não, não era pra ser então, o que eu sou hoje. eu acho Tá que, ligado? tipo, por exemplo, essa expressão de, tipo, Destruir acabar com sonhos. destruir sonhos, seja muito pesada. Não é pesado, Sabe mas se por você quê? for Sabe por quê? analisar, Sabe por quê? quebrou alguns sonhos de algumas pessoas. tá Não, ligado? eu Não acho que alguns assim, sonhos, mas assim, às vezes você tá direcionado você- pra uma coisa Sim. e você vê aquilo e você fala, mano, eu quero ser isso. Eu quero fazer o que o Billy Joy é. Você começa a ter o cara como. Eu gostava muito do Billy Joy, né? Aquele jeito dele, ele maluco no palco. Mano, eu quero ser isso. Mas Quero fazer o que então, eu quero fazer. mas de E repente, você será que, se será dedica que, à música, tá ligado? mas será que de repente, tudo bem, você de repente tinha, não vou dizer um sonho, mas você tinha um, Planejamento de vida, talvez. Não, assim, algo que você se quando a gente é identificasse. moleque a gente não tem isso, Não, mas o algo que eu que falo você é o se seguinte, identificasse. você tem uma tendência, você tem uma facilidade com um determinado assunto, com alguma parada que você fala assim, puta, é isso. Mas é que música é um bagulho que é muito embaçado, tá ligado? E, tipo, é o que eu falo, tipo, hoje em dia eu trabalho, né? Tenho meu trampo, pago minhas contas, pago minhas paradas, tá ligado? E na época que eu tocava, que eu fazia som, não tinha grana, mano. Então, Eu não mas aí trampava. o que você fez? Só Você se que. dedicou muito tempo a isso Uhum. e não rolou da forma que você achou que ia rolar e você falou, mano, Não, você, eu eu preciso acho, me manter e eu não tá acho que você rolando. insiste até um determinado tempo, Sim, e aí você entende que, tipo, não dá pra, tipo, ficar nesse sonho eterno, tá ligado? sim. Mas é isso que eu falo, tipo assim, na época, por exemplo, que, tipo, eu vivia disso, tipo, mano, fazer som, tocar, fazer show, essas paradas, eu não tinha grana, e, tipo, isso me propôs alguns perrengues, tá ligado? Mas eu falo, mesmo com esses perrengues, a falta de grana, a experiência que eu tinha, eu posso dizer que, tipo, de repente eu era mais feliz, tá ligado? Sim, é que a gente vai ficando mais velho, né? Sim. E aí você começa a namorar, você Não, começa a pagar, querer ter coisas. vem as responsas, tá ligado? É o que eu falei, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho esses problemas que eu tinha naquela época com relação à grana, tá ligado? Mas, tipo, você se banca, você paga suas contas, tá ligado? Mas é aquilo, tipo, eu não sei, é que, assim, tem muita gente que, por exemplo, na época que a gente fazia som, que teve esse rolê das bandas, que teve a cena e tal, que embarcou nesse lance de moda, tá ligado? Por moda. E aí, às vezes, vê a gente, às vezes, ensaiando, você vai ensaiar com seus brothers de. Que nem, mano, o Manga, o Daniel, tá ligado? Pô, os caras são meus brothers de mil anos, até porque a gente tocava. E, às vezes, e a gente tem vontade de tocar e gravar umas paradas. Vai ter gente que vai olhar e falar assim, tipo, o cara parou no tempo, tá ligado? Mas é que só quem o bichinho da música picou, tá ligado? Que Sim. entende, né? Que vai entender esse rolê, tá ligado? Tipo, Sim. eu falo, óbvio,
eu tenho outras alçadas, outras paradas assim, mas assim, eu me imagino o velhão enquanto eu durar, tá ligado? Eu imagino essa brisa, tipo, mano, velhinho, tipo, chamar vocês, mano, vamos colar no estúdio, vamos fazer um som, tá ligado? Sem pretensão nenhuma, sabe? A gente, quando é moleque, a gente tem aquele sonho tipo, de viver de música e tal, mas é o que você falou, mano. No Brasil, a gente não tem esse incentivo. Lá na gringa, tipo, aqui no Brasil, geralmente o que acontece é você ver, tipo, os pais falando assim, eu quero que você seja médico, que você seja advogado, que você seja... Essas carreiras clássicas que dão dinheiro, tá ligado? Na gringa, já tem um incentivo, tipo, mano, eu quero que meu filho seja um rockstar. Na escola, na gringa, os caras ensinam música, então assim... Tanto que tem vários concursos de, né, não de Sim. Rockstar, assim, mas tipo de Miss Criança, essas Aham, coisas, aham. né? Tipo, Tem, então tem, lá tem um tem incentivo. essa coisa, uma visão um pouco diferente da arte, sabe? Isso. Eles aprendem na escola, né? Eles têm Sim. aula de. Não, mas na assim, escola. o que eu quero dizer é assim, não existe, tipo, um preconceito, por exemplo, de, tipo, achar que música é vagabundo, tá ligado? Ah, ainda existe um pouco. Não, lá fora que eu falo. Ah, lá Lá não. fora, Mas aqui tem aqui- pra caralho. Não, total. Tanto total. que muito tempo da minha vida eu fiquei atrás de um plano B, porque meus pais pegavam muito no meu pé, tá ligado? Não, mas assim, Você mas... precisa se manter, tá ligado? Não, mas é que muitas vezes a gente acha que, tipo assim, meu pai é caretão, hein, tá pesando, mas ele tá falando uma verdade, Sim, porque é Lógico, aquilo. porque ele se preocupa também, né? Lógico, entende tem uma que preocupação por trás, Ele né? entende que a realidade, querendo ou não, no Brasil, esse lance de música, ainda mais banda no estilo que a gente curte, difícil, mano. Sim. Difícil. Tudo bem, naquela época talvez fosse até um pouco mais fácil de você virar, porque virou uma moda e era mais fácil de você absorver esse tipo de som. Porque tava muita evidência, né? Hoje Então, em dia, irmão, você vai querer fazer uma banda mesmo pra virar? Autoral. Tanto que as bandas covers estão crescendo muito, né? a gente vê por Não, e isso, né? assim, Aquilo tanto no... Porra, E, acho que sinceramente, mano, eu vejo. sinceramente, eu valorizo pra caralho quem faz som próprio, tá ligado? E insiste, tá ligado? Cada um, sabe? Cada um sabe sua verdade. Então, Sim. e eu, por viver esse rolê, tá ligado? Tipo, tanto que eu sou muito crítico com música de moda e tal, e muita gente fala assim, ai, mas você é chatão, você é velho, não sei o que lá. Mas é que, mano, eu acho que é isso. Quem viveu o rolê, tá ligado? De fazer som, tocar e tal, Mas sabe o que eu tô falando, tá ligado? Mas é tipo assim, mano, que foi a nossa época aquela lá, né? Então, mano, hoje a molecada é uma outra época. Como pros nossos pais foram uma outra época, mano. Uhum. Mano, isso que é foda, porque eu fico, tipo, vendo gente, porque na minha época, música, até um amigo nosso em comum, né? Que fica, na nossa época, não tinha essa papagaiada que tem hoje. Falou, irmão, você colava na porta do lugar pintando a unha, mano, com a unha pintada, irmão. Você tá querendo agora velho, porque você tá com barba na cara, tá querendo. Mas o cara, Sabe? é uma parada que é natural, irmão. Aí os caras falam assim, porque na minha época, nos anos 90, fazia música boa. Pô, você acha que o cara que escutava Pink Floyd, ele gostava de Charlie Brown? Gostava de Raimundos, gostava de, sabe, nos anos 90? Não gostava, mano, é a mesma coisa. Eu nunca vou esquecer, teve o Skull Rock que rolou. Foi Raimundos, Halloween e Iron Maiden, tá ligado? Uhum. E aí, mano, tipo, mano, Halloween, Iron Maiden, velho, vários coroa, mano. os Aquele de tiozão do 98, rock. 98? É. Ah, você me fala de Iron Maiden. Tô tocando Fear of the Dark. 7 de quase 10 Ô, minutos de caralho. música. Meu Deus do céu, é muito tempo. Não, então, e aí, tipo, mano, aquilo, Raimundos tocando, os veião lá, tipo, mano, metendo o dedo no meio, não sei o que lá. Aí o Digão meteu lá os acordes de Black Sabbath. Tá ligado? Dum, dum, dum. Aí chegou um moleque, assim, tipo, Raimundeiro. Tá ligado? Mandou o cara tomar no cu, assim. Mas é natural isso, velho. Tipo, eu acho que isso é cíclico e, assim, a gente sempre vai achar que a nossa época era onde rolou as paradas mais da exatamente, hora sim. e tal, mas, mano, é cíclico. Meu pai olhava as músicas que eu gostava e falava assim, não, isso aí é só barulho. Por isso que eu falo, mano, a gente hoje em dia é esse velho que tava no show do Raimundos com Iron Maiden e que tava meio mostrando o dedo do meio pro Raimundos. Então, assim, mano, a gente. Todo mundo vai ter a sua fase e é isso, mano. A gente tem que entender. Eu vejo, e talvez isso seja não vejo como um problema, mas assim, a gente muitas vezes, assistindo os episódios, a gente fala assim, essa molecada. E aí eu acho legal que a gente devia chamar
muita molecada aqui pra, tipo, trocar uma ideia dessa, tá ligado? Pra Sim. tentar entender o momento e a cena que ele vive, tá ligado? Mano, mas não é tentar entender, porque não eu tentar acho... entender, porque eu mas acho que ver a gente não vai visão entender. dele. Não, acho Mas- que sim, cara. Assim, eu sempre fui muito aberto a... Não, mas eu não falo que a gente questão seja a do cabeça som, fechada. Sim. Mas eu falo, é a parada cíclica mesmo, tá ligado? Tipo, por exemplo, pra gente, ó, o cara que nasceu em 2002, ele já tem 22 anos. Mano, 2002 é... Pô, assisti a Festa do Malandro lá. Tá descascando. Não, então, mano, Descascando mas o quê? Uma banana no... tava descascando uma banana e comendo um tomate. Mas É. não, o tomate ainda não tinha chegado. Mas sabe, tipo, você olha e você fala assim, nossa, mano, pô, tipo, não tem culpa, mano, é a época que os caras tá vivendo, Mas mano. até bandas que a gente gosta, ou grupos, também, tipo assim, eles mudam o som de acordo com a cena. Eu Sim. vou usar um exemplo aqui que vocês vão... Que eu sinto que vocês... Se vocês... Cara, mas eu curto porque eu entendo. Tipo, Haikais. Vocês não gostam do Não, Haikais não. de... De agora, não. Aí, ó, tá vendo? Mas por quê? Então, mas Não, assim, não. qual que é o lance? O que eu entendo do Haikais, né? Beleza, o começo era foda, boom bap, aí os caras caíram pro trap porque era cena. Mas, mano, eu Quando vou veio falar. a época do Rap Lord. Ó, vou falar. Aí Que veio a disco- época que do... disco que é? Rap Lord? É. É do... Teto Baixo. Teto Baixo. É Teto Baixo? Não sei. Porra, Teto- ó. Eles metiam uma parada de trap, mas, mano, analisando esse disco, eu acho um disco do caralho. Mas você não Não, Teto gostava Baixo é antes? bom. Teto Baixo é bom. Vocês gostavam já do Teto Baixo? Já, ou já. depois? Agora depois, Mas- depois, aí Teto depois- Baixo, Mas é por quê? Então, Já aí vou te veio... falar, eu vou então, te mas falar. aí eu vou explicar. Fala aí. Aí veio o lance do TikTok. Começou a bombar. Aí que os caras começaram a fazer as músicas um pouco mais dançante. Que já é feita exatamente pro TikTok. Que é a cena do bagulho. Então, se você não faz parte dessa cena, você tá fudido, irmão. Ainda mais quando você já é uma banda consolidada, uma banda que assim, é que às vezes a gente não entende, né? Mas assim, imagine você conseguir se manter numa cena, deve ser muito difícil, mano. Porque porque você tem. acho Você que é tem difícil até empregados, você tem chegar. empregados. Tanto que no documentário do Charlie Brown, do Chorão, lá, o Marginal Alado, ele queria muito tempo já parar com a banda, ele só não parava por causa dos funcionários, né? Porque, queira ou não, a banda não é só os caras que estão no palco. Ainda tem mais 10, 15 pessoas por Não, trás. tanto que a bronca do Raimundos quando o Rodolfo saiu foi essa. Então, e imagine assim, eu vou usar o Haikais, né, como eu tô falando. E pros caras, eles têm que se manter na porra da cena. E o que tá rolando? Ah, o TikTok. Então você vai ter que fazer uma música menor, você vai ter que fazer uma música com beat mais não é mais aquele boom bap que a gente gostava lá da época do... Esqueci o nome das antigas agora, mas foda-se. Então, eles acompanharam essa cena. Aí vocês já pegaram meio bi, assim, vocês dois, que eu senti. Não, Mas eu achei foda pra caralho, porque eu entendo Não, então, todo eu esse entendi, mas é aquela processo, coisa, tá ligado? eu gosto, assim, o Haikais, quando o Cris me mostrou o Haikais, eu pirei, porque, tipo, mano, conversava comigo. Era uma parada que, tipo, tinha coisas ali que E eu é muito vivia. estranho, porque, tipo, os caras são muito mais novos que nós, tá ligado? Sim, então, exatamente. E era uma parada que, tipo, mano, conversava comigo aquela parada. Era uma coisa que eu vivia, que os caras falavam dos bagulho de rua, tal, não sei o quê. Coisa que a gente vivia nos rolês e tal. E depois, mano, foi virando uma parada que já não, pra mim, não conversava mais comigo, já não me chamava mais. E começou a mudar o som. Eu gosto muito de boom bap. E, tipo, não tinha mais aquele boom bap, aquele... Então, Mas, é ó, porque a qualidade dos caras... a Mas cena a qualidade dos caras é mudou, foda. tá ligado? Isso eu não Não, nego. Mas é uma coisa que não sabe- conversa mais comigo. Na minha opinião, eu acho que, assim, é uma parada que é uma escolha, tá ligado? Tudo bem, óbvio, você quer viver da sua banda, do seu trampo, tá ligado? Tipo, de som. E vão ter bandas que vai ser isso. Que foi o que rolou lá naquela época lá da cena e tal, não sei o que lá. Mas, por exemplo, eu vivi isso, tipo, com Fist, tá ligado? Ô, só uma coisa pra comentar. Fala aí. Vocês lembram quando o Quali caiu, caiu duro jogando lá? Eu lembro. Eu É do lembro. nada. Vocês lembram? Tadinho. Aí ele tava do Flow, né? Ele foi do Flow uma vez. Os caras falaram, Aí "Pô, mano." rolou o teto baixo mesmo, irmão. Aí eu fui jogar videogame, eu ia jogar lá com os caras lá. Acho que era LOL que ele jogava, não sei. Aí eu jogava com os caras viram entrando, ó, o Trimilique entrou aí. Não, então. O mas vídeo dele caindo foi foda, mano. O que eu falo é, tipo, é uma parada que é foda, assim. Tipo, por exemplo, falou comigo o Fist, assim. O Fist, tipo, o respeito, por exemplo, que eu tenho com o Nick e tal, é uma parada que é muito foda, assim. E
respeito não é uma parada que você... É um bagulho que você conquista, tá ligado? Você não compra, você conquista. Então, assim, na época da ceninha lá, tipo, várias bandas a gente viu que acabou se adaptando pra poder rolar, tá ligado? Uhum. E o Fish nunca fez isso, sempre manteve o seu lance. Tipo, aí, beleza. Você pode falar, não, mas tá, o Fish não estourou, não virou uma banda e tal. Mas, mano, você pega, tipo, qualquer integrante de banda assim, tá ligado? Clássica, assim, do hardcore e tal, não sei o que lá. Os caras têm muito respeito pelo Fish, tá ligado? Então, é o que eu falo. Eu, opinião minha, tá? Eu como banda e tal, eu falo, eu prefiro, por exemplo, tocar num cerveja para 10 pessoas que curtam o meu som de verdade do que no Maracanã lotado que as pessoas curtam o meu som porque de repente eu entrei no hype, na modinha. Eu adaptei meu som para entrar no hype, na modinha e fazer que o meu som alcançasse mais pessoas, tá ligado? Mas isso é uma opinião, tipo, minha, tá ligado? Não, sim, mas aí é que são vários fatores, né, querida? Por exemplo, você pega, tipo assim, pô, o Fish, beleza, tá, o Fish é uma banda de médio porte, tá ligado? Uhum. Tipo, não tem pessoas, 20 pessoas dependendo do Fish pra sobreviver. Tanto que Uhum. os integrantes nem vivem da própria banda. Mas você pega, por exemplo, um Charlie Brown, um Haikais, que, tipo, os caras já cresceram, fez puff, explodiu, os caras já têm um padrão de vida tal. Não, tudo E bem, mas... aí vai naquilo que o Rafa falou. Os caras precisam manter aquilo, tipo, puta, precisa manter que tem esse uma. lance, porque aí quando entra, sei lá, 100k na sua conta, tá ligado? Buga um pouco a mente, talvez, tá ligado? Não, Aí você tem sim. pessoas que dependem de você. Mas assim, você usou o lance do Fish, né? Uhum. O Fish, na época, que tanto quando o Nick veio aqui, eu falei que ele foi meio visionário. Porque o CD, Vendo as Coisas Como Você, ele é muito melódico. E ele saiu antes de vir a moda do emo. Mas assim, ele... Mas ele é muito melódico, esse CD. Não, mas tudo bem, mas Mas assim, ele é ele é rápido. tão melódico quanto pesado também. Tudo bem, mas ele tem muita música. Porra, você pega Overdrive, pelo amor de Deus. Sim, Você ouviu agora, eu sim. choro. Sim, Sacou? sim. Mas o que aconteceu, assim, que eu vejo do o Fish, assim, é porque o Nick, ele foi relutante a poder entrar nessa cena. Tanto que tinha shows que ele meio que dava uma... Meio... Como eu posso dizer? Ele meio discriminava um pouco essa cena. Tanto que aqui ele falou pra gente, puta, hoje eu entendo. Uhum. Na época, eu acho que ele falou aqui com a gente, né? Que na época ele ficou meio assim, pá, mas depois de um tempo ele foi entender que aquela cena, de uma certa forma, foi importante pra poder manter as coisas que Ele aconteceram. foi isso mesmo. Tá ligado? Então, naquela época, o Fish, se ele quisesse, ele poderia estar não é o mesmo tipo de som, mas pela qualidade, pelo tamanho e pelo som que já tinha uma pegada um pouco melódica, ele poderia sim ter feito parte, poder ter talvez voado voos mais altos, se não tivesse se privado um pouco por causa da modinha, tá ligado? Porque eu Vendo as Coisas Como Você, ele foi muito visionário, porque ele veio antes do estouro do emo e era um CD muito melódico. Mas muito, ele pode ser rápido, mas porque o BPM também foi muito alto. Tanto que ele fala, né, no podcast com a gente, que ele fala que, puta, eu gosto do CD, mas ele foi gravado no BPM muito alto. Talvez se ele fosse gravado no BPM menor. Porque tinha que correr atrás, tinha que cantar correndo. E as músicas, elas são, se você analisar, elas são muito melódicas, mano. E tanto que ele fala, pô, foi um momento da minha vida que eu tava tendo uns problemas, eu não sei se ele abriu, mas ele tava um momento meio down, e tem muita letra ali que, mano... E se ele tivesse entrado um pouco, talvez, nessa cena, eu acho que o Fish tinha voado voos muito mais altos, mano. Tá ligado? Assim, minha visão de fora, você tocou com os caras, você tem uma vivência com o Nick, tipo, mano, que eu não chego nem perto. Mas eu, como fã, eu tenho essa visão. Que ele foi visionário, Vendo as Coisas Como Você, e ele poderia, e se não tivesse esse preconceito que ele teve um pouco com essas bandas emos, ele poderia ter ido, e realmente, na época, ele mantendo a tinha originalidade, tinha preconceito mesmo. mantendo a originalidade do Fish, de ser o hardcore do interior, mas chegando, igual Coelho, mano. Coelho era uma banda que era muito de hardcore, mas ele chegou no emo, mano. E o Fish não quis isso. E o Coelho chegou. Mas o Coelho, eu via emo camisa do Coelho, caralho. E os caras lotavam hangar, tá ligado? E o Fish também lotava hangar.
Mas o Coelho, ele não mudou o som. Mas ele parece que eles sabiam mais pra chegar naquilo. Tanto que muitos emos adoravam Coelho. Sim, mas Sacou? eu não sei, cara. E Coelho era bem pra mim- hardcore, E bem... Coelho era um hardcore do bando, do interior. Não, mas é que bem pra mim, secão, assim, bem secão, moleque. mas eu acho que os caras, tipo... Eles Hardcore tiveram uma cerveja outra azul. visão, tá ligado? Não... É Eu que eu chamo- sei como que rolou, né? Eu chamo, posso o Coelho falar um monte de hardcore bosta. cerveja azul. Era tipo 3 acordes, oitavada. Sim, Não, mas rapidinho e vai. é que eu acho que chegou uma época que, tipo assim, começou a colar uma galera que ele, tipo, não conhecia o rolê. E aí qualquer banda que você apresentava era absorvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. As bandas que, tipo, que se adaptaram pra realmente entrar vamos dizer assim, pra querer virar mainstream, tá ligado? Não sei. E também, não sei. também tem um lance, também foi até que o Conrado veio aqui, ele falou pra gente, né? Que, mano, começou a entrar muita gente que não entendia com o rolê, que querendo trabalhar em cima do rolê e fazendo um rolê diferente no rolê que já tinha. E o público não renovou. Não teve assim, não foi uma Não, parada mas que teve um público que É renovou. porque é aquilo que eu falo, eu E- acho que tudo que virar moda, irmão, vai desgastar com o tempo. Porque parte do princípio de uma coisa que é original, tá ligado? Que tem. Como que eu posso dizer? Que é original. E aí o que acontece? Vem potencial nisso, num potencial Financeiro, né? econômico, tá ligado? Uhum. Transformar isso em dinheiro. Sim. Aí o que acontece? A partir desse momento isso vira moda. É o que eu falo, assim. Eu vejo que, tipo assim, teve muito estilo que virou moda, por exemplo. Não sei se vocês lembram, naquela época que, por exemplo, o Racionais ganhou o VMB. Tipo, mano, o que mais tinha, tipo assim, você ia na praia numa época, era só axé, tá ligado? Nos carros, assim, tipo, desfilando na praia. A partir de um momento, nessa época aí do Racionais, que eles lançaram Sobrevivendo no Inferno, o que tinha de Playboy ouvindo Racionais, irmão? Não tava escrito. E é isso. Sim. A moda agora é o rap, então vamos no rap. E a mesma coisa, o Charlie Brown e o Raimundos pegou uma época boa também, que foi quando o Raimundos ganhou o VMB, o Charlie Brown também tava em alta, assim. Então, mas Deu um bug, mas assim, qual que é pra mim a diferença? A diferença é o seguinte: o Racionais, o Raimundos, o Charlie Brown, nenhum deles adaptaram o som, mudaram o som eu digo, pra viver uma moda. pra virar moda. Então, mas eu já discordo de você. Porque Por o quê? Charlie Brown, ele tinha um tipo de som. Antes de ser o Charlie Brown. Mas, Que era um mas, puta mano, metal. Aí que aconteceu? Os caras falaram, mano, você tem que mudar o som. Você tem que cantar em português. Tanto que os fãs de Charlie Brown lá da época da demo ficaram putos. Sim, Quando os caras vieram com ska, mas com peraí, som mais mas leve. peraí. Então, assim, eles se adaptaram àquela cena de Planet Hemp, de Raimundos, pra poder fazer parte. Entendeu? Mas é que Porque tá- o som deles não é mas, aquilo. Mas é que tá, nessa época não existia tipo uma cena de moda. Não, mas se for ver, era uma moda na época. Tanto que veio Não. Tijuana na cola, veio o Rapa. Não, ó, o estilo de som qualquer dos anos 90. O Charlie Brown, por exemplo, ele lançou o primeiro CD quando? Foi em 97? 98, acho. 97. Então, 97, assim, não sei, 97. porra, quantos shows eu assisti? Raimundos, Planet Charlie Brown, e o Charlie Brown é quem abria, tá ligado? Tipo, mano, o Charlie Brown tocou com... Não lembro que show que foi que rolou na época, era Parque Antártica ainda. Não, mas o que eu quero dizer é que eles adaptaram o som Não, pra sim. cena. É Não. isso que eu tô te falando. Não, mas aí que tá. Porque eles não eram aquilo. Eles eram uma Mas- banda de metal que cantava inglês. Mas aí que Só tá. que eles é viram, meu... Nessa época não existia uma cena, e eu digo assim, existia uma cena sim, mas não era uma cena modista. Não era uma cena tinha, mainstream. mano. Mas porque quantos Charlie Brown não veio na bota? Sim. O surto, mas, por exemplo. Mas foi bem depois. Tudo bem, mas O que existia eu quero- uma o que eu cena quero o quê? De falar, de tocar um rock pesado Não, e de falar de ganja. não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Era uma cena. no quesito do Charlie Brown especificamente, teve essa mudança, porque o som deles não era nada palatável, tá ligado? Então, é isso que eu tô te falando. Eles mudaram pra uma cena. Tanto que os fãs anteriores, Sim, mas eles o que eu quero, ficaram o putos. que eu quero dizer é o seguinte: o Charlie Brown ele lançou o CD em 97, foi. O que eu quero dizer é assim, eles não mudaram o som deles para deixaram mais pop, quando já era o Charlie Brown do jeito que a gente conhece, pra conquistar uma cena. Foi uma coisa automática. Acho que não, mano. Porque Sim. tanto que o D2 tem entrevista, o D2 fala, mano, se vocês querem entrar na cena, fazer
virar o bagulho, primeiro tem que cantar em português. Mas foi lá atrás. É isso que eu tô Então, falando. é isso que eu tô te Mas- falando, eles não, eram mas do metal. A moda, é o que eu falo, a moda rock and roll que consumiu, que foi na época que o Raimundos lançou o Só no Forever, já era 2000, irmão. O Charlie Brown lançou em 97. O que eu quero dizer, nessa época, não tinha uma galera, tipo, por exemplo, Playboy que consumia esse tipo de som. Não, mas quando eu digo cena, O que eu quero dizer é o que tá seguinte, rolando no momento. Por exemplo, o Raimundos, muita gente fala assim, o Só no Forever, aí eles abriram as pernas. Mano, escuta Só no Tá, Forever, mas irmão. você falando de o que tá rolando no momento. Não, eu assim, quero dizer, eu o que eu quero entendo. dizer- Hoje eu acho O que eu difícil quero você falar o que dizer- tá o que eu rolando quero no dizer é o momento, seguinte. porque é muito diversificado. Existe aquela questão que a indústria entende aquilo e fala assim, vamos trabalhar em cima disso. O que eu quero dizer assim, tanto quando o Racionais ganhou o VMB, que era Sobrevivendo no Inferno, tanto quando o Raimundos ganhou o VMB, quando o Charlie Brown teve essa tensão, em nenhum momento eles adaptaram o som pra, tipo, entrar numa moda que tava rolando. Foi uma coisa que eu quero dizer Foi automática. natural. Foi natural. Não houve, tipo assim, nossa, tipo, por exemplo, o CPM, que o primeiro disco deles, independente, mano, é bom pra caralho. Aí eles lançaram basicamente o mesmo disco, só que botaram os violão. Eu entendo isso que você falou. O Charlie Brown, o som deles não era palatável. Uhum. Eles entenderam que eles precisavam mudar o som, cantar em português, etc e tal, pra poder, tipo, E deixar o som mais leve. virar. Mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, na cena underground, o que rolou foi um lance de, tipo assim, muitas bandas que eram um estilo X e adaptaram totalmente o som pra poder Fazer parte daquela pegar aquela daquilo. galera que, tipo, até então, pouco se fugia pra som underground, tá ligado? Sim. É essa a diferença. Não sei se deu pra captar, tá Não, eu ligado? entendi. Mas assim, mas a gente pode concordar que existiu uma cena naquele momento dos anos 90, que era o estilo que a gente pega. Se a gente pega, tipo assim, o Rapa, Raimundos, Charlie Brown, Tijuana, Não, o mas Surto, é aí que tá. era uma cena, Mas cena é diferente de moda, irmão. É isso que eu quero dizer. então, mas eu tô falando de cena. Sim. Mas a cena não puxa um pouco da moda? Não necessariamente. Porque é aí que eu falo. Será que não também Por entra exemplo, um no pouco Raimundos, nisso? por exemplo, você começava a colar nos shows do Raimundos lá no comecinho, você não via Playboy. Tá ligado? Ah, então, mas você tá entrando no lance de moda englobando o Playboy. Não, o que eu falo, a partir do momento que a indústria começa a entender aquilo como um potencial e populariza começa- isso. É o que eu Então, falo, tipo, Você lembra O- aquela entrevista, do primeiro CD do Planet Hemp? Que aconteceu? O Raimundo sofreu muito preconceito pra gravar o primeiro CD. uhum, Quando eles estouraram, eles viram o Planet Hemp. Que eles viram que era uma cena de falar o que pensasse e falar de maconha e foda-se. E aí, quando eles foram atrás do Planet, tem entrevistas que os caras falam, os caras falaram que a gente podia produzir, a gente podia falar o que a gente quiser, que eles viram que aquilo era a moda ou cena, entenda como quiser. Tanto que eles não tiveram nenhuma restrição com a Sony, que é uma puta multinacional, pra poder gravar o primeiro CD, que é o... Enfim, o primeiro CD, não lembro o nome, por causa disso, porque estava existindo uma cena barra moda, não sei se se engloba, no meu conceito acho que puxa um pouco, que é o som do momento. É a moda do momento, é o quê? Tocar um rock, falar de ganja e falar de rolê. Aí, tanto que eles foram totalmente livres para poder falar o que quiser, não tiveram nenhuma restrição, porque o Raimundo estava bombando, falando o que quisesse. mas peraí. Falando de Mas- putaria, falando, entendeu? Então Mas criou teve uma restrição sim, cena. irmão. Então, eles... Você não lembra que o Não, Planet, restrição que quando- foram presos. Não, tudo bem. Não, Mas não. pra O Planet, gravar... quando ele lançou o clipe de Legalize Já, ele só podia passar na MTV depois da meia-noite. Não tô falando da visão da mídia. Eu tô falando Aham. da empresa, da gravadora. Eles não tiveram nenhuma restrição da gravadora pra gravar e falar o que eles quisessem, porque o Raimundos veio com uma cena pós-Paralamas, pós-Skank, ali, que também o Skank é um pouco da época, mas era um pouco mais Uhum. velho. Então criou uma cena ali, o Raimundos puxou uma cena onde podia falar o que quisesse, podia ter uma liberdade, tanto que o Planet, quando a Sony queria alguém pra bater de frente com o Raimundos. Mas Quem que é? Vamos pegar essa banda que fala de ganja
E os caras, tanto que o CD, eles mesmos produziram tudo. Tanto que o Rafael falou assim: a gente pode falar disso? Pode. A gente pode produzir? Pode. Os caras podiam fazer tudo. Porque Mas- eles entenderam. A empresa, Sony, entendeu que a cena era aquilo. Tanto que veio Tijuana depois. Aí o Rick Bonadio precisava também de alguém, de uma banda que tinha aquela. Então, mas Entende que é uma foi cena. depois, tá ligado? Não veio, porque veio o Raimundo, o Ó, Planet Ramp em 94. Primeiro que eu acho que quem realmente abriu as portas disso foi Mamonas. Porque o Mamonas Pode é ter, mas o antecessor disso. Mamonas também veio os depois do Mamonas, tanto que o Lagoa 66. É um Mamonas Não, que sim, mas tentou o que vir. eu quero dizer é o seguinte. Mas pode ser, mas faz sentido. A grande diferença que eu vejo é o seguinte: é porque as bandas, principalmente dos anos 80, aquelas bandas que estavam saindo da ditadura. Então, as temáticas eram muito mais sérias. Sim. E aí, tipo, mano, o Mamonas começou falando besteira, e isso, tipo, a galera não torceu muito, sabe? Tipo, Mas a diferença do Mamonas é que ele atingia muitas crianças. não, Tanto que a sim, galera mais velha mas... tinha preconceito. E o Raimundos, quando veio na rabeira, Só que... já falava com a Só que- malandragem. Só que é o tá que eu ligado? falo. Eu acho que sem Mamonas não existe. Eu acho que sem Mamonas não existiria Raimundos nem toda essa Não, leva, tá sim, com ligado? certeza. Não Eu tô acho que o falando, não tô Mamonas- negando. Daquele jeito deles, mas... Abriram umas portas, Não sei logicamente. se é light o jeito que eu falar. Fez o Raimundos vir e não ser uma coisa tão agressiva quanto seria se não tivesse Mamonas na frente, Oh, e sabe? na época que falava que Sim. o. Bem depois, né? Falaram que uma galera que não conhecia falava que o Raimundo estava imitando o Mamonas. Não, mas... Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo bem, eu entendo o seu ponto. É, eu porque acho que, eu boto mas é que eu, cena é que eu meio... diferencio cena de moda. É que é diferente. Eu acho que o Raimundos, ele só atingiu a questão da moda realmente na época do Soro Forever. Antes, tudo bem, tinha uma cena, mas era uma cena de galera roqueira. Era uma Sim. parada que, tipo assim, era a galera realmente quem gostava. Tanto que, mano, você pegava Raimundos, a Playboyzada não curtia tanto, tá ligado? Tipo, torcia o nariz um pouco. Sim. Você gostava de Raimundos dos primeiros discos, você era aquele roqueiro, que você era o estranho da escola. Sim, sim. É, mas é exatamente. Ah, mas Aí- você... Aí no... Ser emo também, você era o estranho da escola também. É nada, irmão. Era, É porra. nada. Não, mas é porque. Na época do emo, o roqueiro era o popular da escola, irmão. Não, o Kildo não era. Era pra caralho. Não é. Sabe Você, por quê? O emo você, é que você era tava estranho, na mano. época, Mano. é que você é mais velho que eu. É que você é mais velho que eu. Que quando eu te conheci, eu tava na escola ainda. Então, e você já tava na faculdade. Então, tipo, na escola, mano, os roqueiros. Tipo, é porque assim, era várias tribos, tá ligado? Então, assim, os mais estranhos eram os roqueiros, tá ligado? Tipo, os Não, roqueiros mas nos assim, emos, o que eu falo... e a o gente que eu era falo- muito, tipo, É, lá, os eu falo rosqueiros. que, mano, Englobava tudo no mesmo balaio. né? É, Pra mim, a principal diferença era exatamente essa, cara. Tipo, de quando, por exemplo, o underground virou a moda, era isso. Tipo, Virou mano, por que mainstream, que né? todo mundo começou a fazer banda de rock? Banda emo, entre aspas, tá ligado? Porque- É porque tá- era porque- moda. Tipo assim, Mas, É o que eu falo, mas na- naquela época também não veio um monte de banda também? Quando o Raimundos tava, o Charlie Brown, Tijuana também, não veio um monte de banda com a mesma ideologia? virgulóis. eu Virguloides, acho que pode o ser. Surto. pode ser. Tanto que Mas então, mas é que- o Chorão mas é- fala, né? mas Nossa, é que- depois do mas Charlie é que Brown não veio um monte de Charlie veio. Brown igual ele, tá ligado? Então, mas é que não veio exatamente na bota daquela época, entendeu? Dos anos 90. É mais essa pegada pros anos 2000, saca? Sim. Gente, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. O Zé tá assim lá fora. Mas foi um papo muito foda. Foda. E aí, vocês Surpreendeu de curtiram? foda. A gente podia fazer Isso isso porque mais não tinha vezes. pau, a gente tá sendo obrigado a parar porque não tinha assunto. Mas foi muito legal, A eu gente- particularmente gostei muito. Eu também, pra caralho, a gente devia fazer mais vezes isso. Eu acho fazer que mais sim, uns, mano. uns papos de só nós Sim. mesmo, assim. Qualquer hora eu tomo Convidado. coragem e eu sento na mesa aí com vocês. Coragem! Curar aqui, a gente tá, Coragem, tá como diz o tentando- Neto. Tem que ter coragem. a gente tá aqui faz desde o começo do podcast, quer botar o Crido aqui na mesa, a gente não consegue, né? Não. Gente, é isso aí, vamos mais finalizando aqui mais um episódio especial do NamaraCast. E Tá no meio todo esse tempo? Aham. Hoje eu tô aqui só pra falar, irmão. Não, mentira, eu dei umas
cortada, assim, em alguns momentos específicos, É mas... isso aí. Mano, valeu, A gente já Crildão. falou papo mesmo. muito foda. Pô, Rafa, eu só agradeço, irmão. vamos foi fazer muito isso mais foda, vezes. Eu sou o e- cara do agradecimento sempre. Eu sou tive grato, que encerrar, sou né? grato. Porque se eu dependesse de vocês dois, eu ia ficar até. Se eu tivesse essa bebidinha azul, aí Ixi. ia longe, né? Agora que entrou nesse papo, então... Ixi. Mas a gente, vamos marcar de fazer um próximo desse aqui? Vamos. Ah, a gente sempre faz. Fazer É. pelo menos uma vez por mês, sei lá. Sim. De repente. É isso aí, então. Rafa, brigadão. Crildão, é isso aí. Rafa, aquele recadinho final para nossos convidados. Galera, a gente tá encerrando mais um Deixa eu cortar pro Namoracast. Rafa. Foi um episódio bem esporádico. Esporádico, né? né? A gente não pensou em A gente, fazer isso, antes de a gente mas a gente começar, queria testar, né? Ver como que ficaria. a gente colocou. Foi um episódio aleatório. A gente, antes de começar, a gente falou assim: hoje é o episódio foda-se, né? Hoje Não, a mas gente foi vai bem de tentar boa. falar A gente assim. achou que ia ser mais A gente achou que ainda tem muito assunto. Né? spin-off, É. proibidão, mas suave. É isso aí. Rafa, dá aquele recadinho pros nossos maradonas pra gente finalizar. Foi na minha orelha. Tava Tá no Rafa. resolvendo um negócio aqui. E se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente tem uma meta pra bater aí. Então, meu, já se inscreve se você não é inscrito. Eu sei que você assiste e não se inscreveu no canal. Então, meu, se inscreve aí. Compartilha esse vídeo. A gente tá nas plataformas de música também. Né? Caso você não consiga assistir, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E também a gente tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, eu já falei no Facebook, no X, né? A gente tá também. Isso. Então, acompanha a gente lá. A gente sempre traz novidades lá, sempre tá gravando aqui. E é isso. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Falou! Ai. A gente falou muita coisa atual.